Muito boa noite, saudações, salvadores cósmicos, eu sou o André, aqui é a turma do Legião Cósmica Libertária aqui presente para mais uma entrevista, essa é a 19ª, e o convidado de hoje é muito especial, que é, não sei se é pra aqui ou se olho para cá. Onde que eu tô olhando? É para cá? Você tá certo olhar para cá? Se eu olhar para cá, eu acho que eu desvio do foco, né? Não sei. Acho que é aqui. Não, beleza. Então, muito boa noite, Renato Amoedo. Apresente-se, por favor. E também seu livro aí a respeito de Bitcoin e Red Pill, é isso? Isso. Eu sou autor de um livro chamado Bitcoin Red Pill, que está em sua segunda edição. Já vendeu algumas, alguns milhares de exemplares na Amazon. Já vendeu alguns milhares de exemplares fora da Amazon. No Mercado Livre aí está mais barato do que eu comprei como autor. Não ganhei um centavo com o projeto pertence à Alan. E tudo que eu gostaria de ter recebido de conhecimento no passado, eu passei para frente aí através desse livro. Esperamos que tenha uma terceira, uma quarta edição. E tudo que está escrito ali, existem muitos outros livros. A questão é que, na época que a gente produziu esse material, não existia um livro em português que explicasse efetivamente o que é o Bitcoin, qual a finalidade dele e quais as mudanças que o Bitcoin vai trazer na sociedade, né? Hoje teve um velho, eu estava vindo para cá, e o velho me parou na rua assim e falou assim: muita gente teve a vida, se fudeu na vida por causa de Bitcoin. Aí eu respondi a ele: a minha vida só melhorou, mas você nem começou a ver o número de pessoas que vão se fuder. Juiz, marajá, auditor, aposentado, Aspone. Essa galera vai sofrer muito com o Bitcoin. Muita gente vai. O Bitcoin vai fechar a torneirinha do SUS, da escola pública, da universidade pública, da aposentadoria pública, da mamata pública. E essas pessoas vão dizer: a culpa é deles, eles são judeus, é só matar eles que volta tudo ao normal. Mas isso não é verdade. Todos os estados sociais, desde Roma, colapsaram. Roma não era um país pequeno. Roma, no século II, chegou a ter 70 milhões de habitantes. Século II, certo? Há 1.800 anos atrás. Tinha uma população maior do que a de São Paulo, né? Maior do que a do Nordeste. É isso. Todos os estados E, sociais levam à diluição da moeda, que leva ao colapso do Estado e da sociedade. A diferença é que hoje existe um bote salva-vida. Qualquer coisa que você vai investir na bolsa, na renda fixa, na merda que seja no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, você está dentro de um regime de juro negativo. Você recebe uma remuneração menor do que o aumento da base monetária. E o livro vem para explicar o que é guerra ao dinheiro, o que é juro negativo, o que é senhoriagem. Por que você perde sistematicamente? Por que não existe mais investimento no legacy, no sistema convencional? E quais as saídas para isso, né? E quais as perspectivas de futuro que a gente tem? Eu fiz carreira e, acadêmica completa. Inclusive, eu fui professor efetivo de Universidade Federal antes dos 30 anos. Eu fiz graduação em Direito, fiz pós, fui tirocinista, fiz mestrado com louvor, fiz programa na Europa, fui escola, fiz summer school em Chicago, fiz doutorado na área de análise econômica. Por isso que eu lhe perguntei, por que você quer fazer o que com o seu diploma? Você está pagando R$ 1.000 por isso para quê? Quanto é em valor presente líquido você pagar R$ 1.000 durante 5 anos? Aí eu perguntei a você sabe o que é custo de oportunidade? Você conhece esse conceito de custo de oportunidade? não, Custo de oportunidade é o quanto de dinheiro você deixa de ganhar por estar fazendo isso. Porque não é só o dinheiro que você está botando nisso, é o dinheiro que você deixa de ganhar, não é isso ou não? sim, com certeza. Se você estivesse dirigindo Uber, sendo vendedor de loja, inclusive você dirigindo Uber, você pode estar ao mesmo tempo fazendo P2P, sendo corretor de imóvel, conhecendo pessoas, aprendendo coisas, sendo gigolô, não é isso? Você tem que altura? Você é fortinho, tá malhando? Você comia mulher Já de dinheiro? tem uns 2 anos aí, 3 anos aí na área, né? Na malhação? Você comia mulher de dinheiro? Oi? Comeria mulher de dinheiro? Ah, tá meio estranho esse tipo de pergunta aí, Comeria né? mulher de dinheiro ou não? Como assim, prostituição? Comeria mulher de dinheiro para receber dinheiro? Você ia se prostituir ou não? Chegasse uma coroa Não, aí, não, casada, não, gostosa, não, eu não, nunca 30 me anos, querendo ser uma prostituiria, não, madeirada. Vários não, desses Uber aí, jamais. meu irmão, já ganha mais dinheiro com isso do que como dirigindo Uber, não tem não? Ouvindo a Sim, velha e tal, não sei o quê, vai lá e vara, não é isso ou não? O quê? é, E elas, inclusive, tem um cara, rapaz, eu conheci um cara, com 18 anos ele começou a dar aula de tênis no Clube Med, ele disse que coisa de 6 meses comprou o primeiro carro dele, meu irmão, se prostituindo. Inclusive, a aí música a da Uber, respeito, ele e a disse que nunca respeito do comeu seu uma livro mulher que aí, comesse de graça. peraí, Você tá peraí, me ouvindo, peraí, André, não? peraí. O E quê? só uma pergunta aí, então, a respeito do seu livro em si, foi inspirado no que o governo fez com o nosso dinheiro do Murray Rothbard?
Ele cita também. Ele Foi cita também, inspirado. mas ele cita uma série de. Tipo, a bibliografia do livro tipo, tem mais de 1000 referências, somando textos, vídeos e tal. Se você for ler o livro e as referências, é um curso universitário. Viu? Tem o Manifesto Libertário, ele explica direitinho, passo a passo. Agora, como é que chama? O tema do livro não é o libertarianismo em si, é o que é o Bitcoin e quais são as mudanças, como o Bitcoin vai modificar moralmente a sociedade. Quais as mudanças são inexoráveis. É um manualzinho de Bitcoin. Então, só para já iniciar aqui, né, a gente iniciar com a velocidade máxima. Então, explique para os mais leigos aí que estão assistindo a live, se há algum leigo aqui porventura, a importância da taxa de juros e como que se deduz esse levantamento. A taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo. A taxa de juros de Estado, quando o Estado é soberano, ele emite a própria moeda, ele pode imprimir infinito, não é isso? A Sim, moeda fiduciária, que não é lastreada em nada. O governo pode imprimir ilimitado. Então, normalmente, as obrigações soberanas, a obrigação de quem imprime o dinheiro é considerada sem risco. Porque ele só não paga se ele não quiser, não é isso? Ele tem possibilidade de exatamente. pagar ilimitado. O preço dessas moedas sem risco é a taxa de juros de mercado, que é tabelado pelo governo. A questão é que, desde 311, Roma fez um édito de preço, não sei se você já ouviu falar nisso. Inclusive, o responsável pelo édito de preço foi o maior assassino de cristão na história, para você ver como isso sempre foi uma ideia de pessoas ligadas ao demônio mesmo, ao maligno. E desde o édito de preço de 311, todas as vezes que se faz tabelamento de preço, a consequência é a mesma. E Maduro, e Sarney, e Nixon, as pessoas continuam fazendo. Até definição E de o taxa de esporte juros. acaba, né? O Como? próprio rei Diocleciano, da França, ele fez o tabelamento de preços e deu errado por conta do estoque, né? O estoque de leite tinha acabado. Você racionando muito a questão dos produtos, né? Esse tabelamento de preços também. É isso, André. O preço é uma informação. Exatamente. O preço é uma informação. Na hora que você faz tabelamento de preço, você proíbe a transmissão da informação verdadeira. Se você não puder, se o preço do leite é X, é um real, e o preço para produzir o leite é 2, não vai ter leite sendo vendido, não é isso? Exatamente. Mesmo que tenha alguém disposto a pagar 2, 3 reais no leite, ele não vai ter leite para vender. Você está proibindo uma atividade. Como o salário mínimo é a proibição de trabalho de quem não produz mais do que aquilo, não é isso? Exatamente. Na hora que você E propõe o salário atividade mínimo, voluntária, o salário mínimo, ele garante a marginalização de pessoas que dependem de um salário menor como lembra, base para a sobrevivência. lembra que a gente conversou agora sobre uma coisa chamada custo de oportunidade? Que eu perguntei a Sim, vocês. Se você deixasse exatamente. de fazer faculdade, você não é apenas 1000, é 1000 e mais os 3000 que você trabalharia. O custo de oportunidade, o custo de uma medida dessa, são todos os negócios que seriam feitos e deixam de ser feitos. O custo do salário mínimo não é o quanto a mais o cara vai pagar o salário, mas quantas as pessoas que trabalhariam e que não vão poder trabalhar por isso. O custo do tabelamento de preço não é o custo marginal da coisa que vai ser paga, é o custo de todas aquelas relações voluntárias que iam gerar riqueza, que não são feitas, que não seriam feitas, porque são consideradas ilícitas. Esse é o custo de oportunidade, nesse caso. Que bom, interessante. É porque notei que você falou a respeito do lastro, né? Quando a moeda é fiduciária, não existe esse lastro real, né? Implantada na moeda. Então a gente faz o levantamento através do padrão ouro, né? Que tempos atrás, não sei se era até o século XX, o padrão ouro ainda era implementado e era através de libras esterlinas e também era através da prata, do cobre. O que você pensa a respeito do padrão ouro? Que foi deixado de lado para a implementação da moeda fiduciária? Quais consequências desastrosas trouxe para a sociedade contemporânea? É isso. A idade do cobre foi uma época de muito desenvolvimento, inclusive a idade do cobre, teve a crise da idade do cobre, que a maioria das cidades foram destruídas e a maioria das civilizações deixaram perderam, inclusive, vários conhecimentos como a escrita. É uma época interessante de se estudar, porque a maioria das pessoas acha que a gente só avança, não é isso? Que não existem possibilidades de regredir a sociedade, e sempre existe. Inclusive, quanto mais complexo o sistema, mais fácil de haver um colapso. Se hoje, por exemplo, essa guerra aí está ficando claro, né? Se hoje a humanidade, por qualquer motivo, tiver uma quebra de safra e o mundo não tem 90 dias de estoque de comida. Se acontecer por algum motivo uma perda de capacidade de produzir ou de transportar o alimento, metade das pessoas do mundo morre em 2, 3, 4 meses, não é isso? Por É conta isso. da Agora, moeda fiduciária.
O quê? Por conta da inflação, muitas das Não, vezes. por causa da complexidade da nossa sociedade. A questão é a seguinte, em relação ao que você perguntou, a moeda fiduciária. As moedas fiduciárias dão aos governos a capacidade de gastar indefinidamente. É por isso que todos os governos que puderem vão fazer isso. Inclusive, a moeda fiduciária só vai deixar de existir quando acontecer com elas a mesma coisa que aconteceu com o denário, que foi sendo diluído gradativamente por Roma. Roma não caiu porque chegou um exército lá e derrotou eles. Roma caiu porque ninguém mais queria ser juiz, ninguém queria ser mais soldado, ninguém queria aceitar a merda da moeda deles, não é isso? O dinheiro deles não valia mais nada, ninguém queria. É exatamente esse o processo que está passando na Venezuela. Alguém quer aceitar a Bolívar lá da Venezuela? Não, ninguém. Hoje em dia, Porque hoje em dia, os governos arrecadam mais por emissão de moeda do que de tributo. Porque a tributação tem um limite que é a curva de Laffer. A emissão de moeda, o único limite é a destruição da própria moeda. As três sim, formas principais exatamente. de arrecadação do Estado são tributação, expropriação e emissão de moeda. Né? A emissão de moeda é uma expropriação indireta, porque você dilui o valor do cara que poupou na moeda antes. Esse é o motivo central de qualquer pessoa acumulando real, ou poupando em real, ou investindo em real, ser um idiota, ser um débil mental, uma pessoa alienada mentalmente, não Portanto, tem noção do esse total aumento da base aumento, monetária em real. exatamente. E, portanto, esse aumento artificial do auxílio emergencial não vai fazer diferença nenhuma, porque enquanto a inflação aumenta, se você aumentar um pouquinho do auxílio emergencial, vai ser como se fosse uma migalha para a população. Então, não faz o menor sentido esse crescimento pequeno em relação ao assistencialismo estatal que ele propõe para a população, no meu modo de Faz entender. diferença, André. Para a eleição faz diferença. O cara está usando Sim, um dinheiro que ele imprime limitadamente sem custo para comprar voto para ele. O governante faz diferença. A questão é que o Estado não é ineficiente. O Estado é altamente eficiente para o objetivo dele, que é enriquecer lá os brother da galera e botar para fuder com os inimigos, expurgar. O objetivo do Estado é esse. Para isso, ele é altamente eficiente. Eliminar a concorrência e concentrar mais direitos e mais riqueza na mão dos vagabundos lá, que é a patota dos corruptos. Não é isso o objetivo do Estado ou não? exatamente, com certeza. Pois é. E, Para o político, a bolsa lá, vagabundagem, não vale a pena? Bolsonaro deu a bolsa vagabundagem para 50 milhões de pessoas. Quem trabalhava recebeu? Não. Só recebeu vagabundo, não é isso? Só recebeu quem não trabalhava. Aposentado recebeu? Não. Então o não, aposentado, quem trabalha, teve a poupança dele, a renda dele destruída para dar dinheiro a quem não trabalha, não é isso? exatamente. Bolsonaro chamou de bolsa vagabundagem durante mais de 10 anos. Ele elogiava, inclusive tem no material lá do programa dele, frente de trabalho. Por que ele não fez frente de trabalho? Por que não fechou lugar para quem quisesse ser cobaia, receber 2, 3 salários por mês? Ah, você está com dificuldade? Vai lá ser cobaia, ser inoculado para vender o soro. Por que ele não permitiu? 2% da exportação americana é de sangue. Você sabia disso, André? Sim, 2% da exportação americana é sangue. Porque a Europa é proibido você comprar sangue, então não tem sangue, ele tem que comprar dos Estados Unidos. Por que na época da pandemia não permitiu compra e venda de sangue para o cara ser inoculado para vender o soro? Não tem nenhum remédio superior, nenhuma vacina superior ao soro, que é o anticorpo produzido pelo corpo humano pelaquela doença, não é isso? Nenhuma dessas ideias exatamente. chegou num vagabundo desse, porque esses caras só se cercam de pessoas inferiores a eles, moral e E a gente mentalmente. Né? falando referente ao governo Bolsonaro, que é uma das críticas então que eu percebi, que foi exatamente esse auxílio, né? Ele se contradizeu diante da da campanha até o mandato. Então, uma das outras coisas, dos lances autoritários que ele praticou, foi justamente ele querer implantar o mesmo sistema de vigilância que existe na China, né? Que é através da detecção facial, né? Ah, isso aí. O Bolsonaro querer espionar a população. A parte hoje em dia tem serviço público que você só participa sendo escravo Gold. Vários Sim, serviços públicos, lá no Gov, não sei o que lá, você tem que dar sua cara, dar digital, você tem que fornecer vários dados que ninguém deveria ter, muito menos o governo, para você ter acesso com o Bolsonaro. O Bolsonaro avançou mais do que qualquer outro governante, a pauta progressista, apoiou 88 leis feministas. Bolsonaro foi o pior governante dos últimos 100 anos para a família. Bolsonaro foi pior de Dilma em todas as métricas. Liberdade foi o governo mais antilibertário que tem na não pauta fez nenhuma legislativa. concessão, Sem né? qualquer Nenhuma oposição. privatização que ele Mas prometeu, nenhuma. a minha queixa em relação ao governo Bolsonaro, André, não é o fato dele ter impresso dinheiro para dar para vagabundo, não. Isso não tem problema nenhum. Por mim, ele podia dar dinheiro infinito para Collor, para Renan, para tudo isso. Contanto que você utilizasse o apoio desses vagabundos para ir atrás dos piores criminosos, que são os comunistas. Ele abriu as pernas para essa galera, ficou de 4 para eles e ficou de 4 para os vagabundos. Ele indicou para a STF comunistas, gente que era da juventude comunista que tinha sido colocado que era do PCdoB. O Mendonça escreveu um livro dizendo que Toffoli é o maior brasileiro vivo. É esse tipo de gente que o Bolsonaro nomeou.
Bolsonaro foi eleito para combater o esquerdismo e só nomeou esquerdista em todos os cargos relevantes. Fez os Enems mais de putaria, de travesti, de língua de banheirão para dar a bunda. Foi isso que aconteceu no governo Bolsonaro. Eu Foi o governo percebi mais que progressista do meu houve. tempo de vida. Sim. Inclusive, os caras estão pensando, os próximos 2, 3 dias, a gente vai saber que eles são os candidatos oficiais. Eu achava que Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno sem nem segundo turno. Agora, se Temer for candidato, é capaz do PT nem segundo turno, né? Então, falando mais a respeito disso, inclusive, um dos otimismos, né, de quem votou no Bolsonaro foi justamente a ala do Paulo Guedes, né, a nomeação do ministro Paulo Guedes. Então, qual que foi os erros primordiais, né, os erros Quem capitais apresentou o Paulo Guedes que a o Paulo Bolsonaro? Guedes... Só um Quem instante, apresentou o Paulo Guedes a só um Bolsonaro? instante. Quem faz o Winston é um agente chinês. É um cara que publicamente defende que a China não é nem ditadura nem comunista. É esse tipo de cara que botou ele lá. Aí o que o Guedes fez? Colocou gente como Levi, que estava no jantar de Cabral em Paris, no conselho do BNDES, que agora perdoou as dívidas de Collor. Botou gente como Franco, que é um dos caras mais corruptos da história do Brasil, como presidente lá do BNDES. Colocou como presidente da Caixa o genro do principal operador do mensalão, condenado. É esse tipo de gente que o Bolsonaro botou para controlar a máquina. São Exatamente. caras ligados intimamente à corrupção e à ditadura chinesa. Uma pergunta direcionada ao Paulo Guedes em si. Qual que foi O o Guedes vive de motivo? quê, André? Qual o patrimônio dele? Tá onde? Onde é que tá o dinheiro desse cara? Tá na mão da China. Peraí, deixa eu fazer a pergunta. Sim. Mas você entendeu o que eu tô dizendo? É um agente chinês, voluntário e involuntário. Se ele for homem, um minuto, sim. ele perde tudo que ele tem na vida. Todo o Sim, patrimônio dele tá na mão do chinês. exatamente. Sim. Agora uma pergunta direcionada a respeito do próprio Paulo Guedes, né, o agente chinês. Qual que foi como que foi... Não, ele se acha homem. Se você perguntar, ele sinceramente se acha homem. Na cabeça dele, o que ele tá fazendo é o certo. Colocar os amigos dele tudo para ficar rico. Tipo, ele se acha homem. O cara não se acha que é um vagabundo, não. Ele só tá defendendo o interesse dele. A questão é que o interesse dele tá alinhado com o interesse da ditadura de Pequim. Sim. Agora a pergunta é em questão, por que a gasolina está tão alta? Será que é devido às políticas falhas do Paulo Guedes, diante de todo o seu percurso? Quanto é que tá a gasolina nos Estados Unidos lá? Mas aqui no Brasil você acha que não tá alta, não? Historicamente, em dólar tá baratíssimo. Tá quanto a gasolina aí onde você tá? Tá uns 7, 6 reais. Pois é. Você acha que tá barato? Se você quantificar tudo em satoshis, a tendência é que fique cada vez mais barato a cada 3, 4 anos, né? Então você acha que tá, o que o Guedes fez em relação à gasolina está perfeito? Não sei o que ele fez. Me diga aí. Se ele, Reduzir a gasolina? Desonerar? Não, em relação à taxa de juros, né? Pelo que eu pesquisei aqui, não, eu posso estar enganado. enganado. O que tem a ver taxa de juros com gasolina? Taxa de juros é o preço o que a taxa de juros interfere, e a taxa de juros é uma questão mundial. Se os Estados Unidos elevam a taxa de juros, como os Estados Unidos está levando agora, e o Brasil não elevar, existe uma operação chamada de carry trade. O real vai perder o valor, porque as pessoas vão deixar de investir. Se alguém oferecer a você 5% em dólar ou 5% em real, você prefere o quê? Eu prefiro em dólar. Em dólar. Todo mundo prefere em dólar. Então, se o juro aumentar lá, ele tem que aumentar mais aqui. Senão o cara tá fudido, o dinheiro vai embora daqui, não é isso ou não? Sim. Isso é uma coisa lógica ou não é? Exatamente. Isso. Inclusive, uma das coisas que provocou a maior desigualdade social da história da humanidade foi a redução de taxa de juros. Não existe taxa de juros boa e ruim, determinada de alguém. A taxa de juros boa é determinada por mercado. A taxa de juros ruim é imposta para a cabeça de um burocrata, não é isso? Exatamente. A taxa de juros passou por um processo secular de redução, porque a geração mais rica da história da humanidade são os baby boomers, são os caras nascidos no pós-guerra, que é a geração mais numerosa na Europa e nos Estados Unidos. Esses caras, quando entraram no mercado de trabalho, começaram a acumular patrimônio, e agora estão entrando na terceira idade e estão começando a parar de investir. É por isso que a gente está saindo do ciclo secular de redução de taxa de juros, independente do tabelamento de governos. Os governos aproveitaram esse ciclo para forçar mais a barra, para aumentar a possibilidade de endividamento. Existe uma relação direta entre o quanto você deve e o quanto o custo do seu endividamento. Quanto mais você deve, você acaba tendo que se endividar pagando mais, não é isso? Sim. R$500, R$1.000 você consegue emprestado de graça. Você consegue pedir seu pai, seu irmão, seu tio, 5 mil, 10 mil, o cara vai pedir uma garantia. 40 mil você não vai ter o que dar como garantia. Você já tem que procurar um agiota, um cara que vai te matar, não é isso? Te espancar. É isso, você vai aumentando o nível de garantia e o custo. E hoje em dia, a taxa de juros está sendo usada, inclusive, como instrumento de guerra. O aumento da taxa de juros pelos Estados Unidos é uma das maneiras de reduzir a atividade econômica mundial e reduzir o preço do petróleo, que é o principal, a fonte da Rússia.
Tem muita gente que diz que a Rússia não é um país que tem petróleo. É uma empresa de petróleo que tem um exército. 80% Lá tem o gás natural, né, que é fornecido petróleo e para gás diversos natural. países do 80% oeste da europeu. economia da Rússia é petróleo e gás natural. Exatamente. A agressividade militar da Rússia em todas as épocas foi diretamente proporcional ao valor do gás natural e do petróleo. Os Estados Unidos está aumentando taxa de juros para reduzir o valor do petróleo, promovendo uma recessão do caralho. Inclusive, tem muitas pessoas, essa galera, esses malucos aí. Rapaz, eu li, inclusive, no Instituto Rothbard, tem um texto que eles colocaram ontem, explicando, em 1990, de Rothbard, falando do intervencionismo ambientalista. Um negócio espetacular. O cara tinha a noção do que está acontecendo agora, porra, 30 anos atrás. E ele comenta, inclusive, tem muito ambientalista defendendo o aumento de juro para, inclusive, aumentar o custo do dinheiro, para botar para fuder, para reduzir a atividade econômica no terceiro mundo, para reduzir o consumo de energia. Essas políticas anti-humanas, né? Então você acha que a taxa de juros não tem nada relacionado ao petróleo. Então o que seria relacionado ao aumento do preço dos combustíveis? A relação é essa que eu lhe falei. A relação Estou falando. é essa que eu lhe E agora falei. em relação aos combustíveis, por que, André, estão você tem um elevados? projeto. E ouça, você tem um projeto que te dá um retorno de 1% ao mês, beleza? Sim. Se lhe custar 0,5% ao mês o dinheiro emprestado para investir nisso, você investe? Repete, por favor. Você tem uma atividade que, descontado o risco, te dá um retorno esperado de 1% ao mês, beleza? Sim. O dinheiro no banco custa 0,5% a você. Vale a pena você pegar o dinheiro a 0,5% e investir nessa porra que te paga 1%? Se eu tiver muito apertado, acho que sim. Sim ou não, porra? Vamos dizer agora que o banco empresta, a taxa de juros é 0,5%. Você chega lá e pega dinheiro a 0,5% ao mês. Você tem um negócio que você vai abrir, você vai comprar um carro e alugar o carro para os caras de Uber e você tem garantia que, descontado todos os riscos, você vai tirar 1% ao mês. Você vai ganhar dinheiro ou perder? Pagando meio e recebendo 1. Eu vou perder. Você vai pagar meio e receber 1, você vai perder dinheiro? Eu vou ganhar. Isso. Agora, se a taxa de juro de meio for para 2 ou para 1, já não vale mais a pena você comprar esse Uber para alugar, não é isso? Sim. Não Pois vale. Muita gente estava preferindo comprar imóvel para alugar do que receber a Selic de 6, 7%. A Selic é 13% agora. O valor dos imóveis tende a subir ou diminuir. É mais fácil financiar o imóvel a 6 ou a 13? Financiar 13. O valor do imóvel vai dobrar porque dobrou a Selic? Não. O valor do aluguel vai dobrar porque dobrou a Selic? Não. Simplesmente o imóvel vai perder valor. Quanto mais você sobe o juro, porque todos os bens, todos os ativos, os assets que têm fluxos de caixa futuro, eles são avaliados pelo fluxo de caixa descontado. Inclusive, isso é explicado na introdução, nem no capítulo 1. Antes de começar o livro, a gente explica isso. Eu lembro, por exemplo, da casa. Essa casa pode. A gente pegava uma casa que podia valer $1 milhão ou $10 mil, dependendo da taxa de juros, não é isso? A gente vai explicando como é que funciona a variação do valor dos ativos, a depender da taxa de juros nominal e real. E o grande problema, o cara só entende que não existe renda fixa e não existe renda variável, é perda fixa e perda variável no Brasil, quando ele dá o segundo passo, que é depois ele entender o que é a renda fixa, a taxa de juro, ele entendeu o que é a taxa de juro real, que é a taxa de juro menos a inflação, mas a inflação não nesse índice mentiroso do governo, a inflação real, que é o aumento da base monetária, que no Brasil é acima de 15% em média em qualquer horizonte relevante. Então o cara começa a ver que qualquer lugar que ele botar o dinheiro dele em real, ou em dólar também, porque nos últimos anos aí teve ano de aumentar 40% a base monetária de dólar. O cara vê que se ele não tiver um retorno aí de 20%, 30% ao ano, em real ou em dólar, ele tá perdendo dinheiro. Antes da gente mudar de assunto, a minha pergunta capital que eu queria fazer para você é: o que influi no preço da gasolina? O que influencia, de fato, no preço da gasolina, então? Vou falar de novo. A taxa de juro subindo ou diminuindo, você concorda que no seu caso específico, você compraria ou não um carro para alugar, não é isso? Sim. Valeria a pena ou não comprar uma casa para alugar, não é isso? Sim. Quando a taxa de juros aumenta, mais gente vai empreender ou mais gente vai botar o dinheiro na mão do governo para mamar o juro mais alto? Mais gente vai empreender. Quando o juro sobe? Quando o juro está baixo, mais gente empreende, Isso. então. Isso. Eles reduzem o juro para estimular a economia. Eles elevam o juro para diminuir a inflação. Por quê? Porque você vai diminuir a atividade econômica. O Estado vai ter mais dinheiro na mão dele e vai ter menos dinheiro. Inclusive, ele destrói. Você não percebeu que nos últimos meses as ações ficaram? Entendi a lógica agora. O mundo inteiro, porque está subindo o juro. Quando sobe o juro, todos os bens que geram fluxos de caixa, o valuation deles cai.
Porque o valuation deles é calculado pelo fluxo de caixa deles, descontado da taxa de juros sem risco. Perfeito, entendido. Reduzindo Então, a atividade econômica, as pessoas consomem mais ou menos gasolina. Tendo menos empreendimento, menos carro, menos empresa, agora vai gastar menos ou mais gasolina. tendo menos empresa, vai gastar menos. Pois é. Essa é a ideia deles. Porque Inclusive, se quando os você Estados tiver Unidos menos empresa, você vai. menos atividade econômica, menos consumo, menos demanda. Sim, exatamente. Isso. Agora, quando os Estados Unidos sobe o juro, o Brasil ele sobe um pouquinho, a gente tem que subir 5 vezes mais. E os Estados Unidos fez outras duas coisas que vão explodir o custo de endividamento para o terceiro mundo. Que é, por exemplo, não permitir que a Rússia pague a dívida, mesmo tendo saldo nos Estados Unidos. A Rússia, com saldo em bancos nos Estados Unidos, com título a porra toda, não permitiu o pagamento. Então, agora, quando o cara for comprar um título do Brasil, vai dizer: não, um dia o Brasil pode ter uma guerra, pode sofrer uma sanção, porque está desmatando a Amazônia. E mesmo com dinheiro em caixa, o governo americano não permitiu que eu receba a minha porra, não é isso? Exatamente. Hoje em dia ficou inviável, porra. É inviável hoje para um país captar dentro do legacy. País de terceiro mundo, você tá maluco? Quem é que vai comprar? Os países da Europa, Itália, Alemanha, não sei o que lá, é tudo juro negativo. Mesmo considerando a inflação mentirosa deles, o cara perde 6, 7, 8% ao ano. Então vamos partir dessa lógica vai então. comprar título da Grécia, da Itália, que vai estar na União Europeia daqui a 5 anos. Você sabe que é Arthur Reis, que era o CEO do BitMEX? Ele botou um texto de se fuder para a criança de 11 anos entender isso. Se você puder, leia lá no blog do Arthur Reis, ele explica direitinho o sistema de taxa de juros. Perfeito, vou ler sim. Direitinho, inclusive com linguagem de criança de 11 anos. Excelente. Então, ele faz. Inclusive, se você ler isso, você vai entender por que Jesus falava através de parábolas, para alcançar mais gente, né? Porque a metáfora você consegue alcançar pessoas, inclusive, que não conseguiriam entender o negócio literalmente, né? Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, André? Ou você é espírita sim, como seus pais? eu sou cristão. Você frequenta alguma denominação? Frequento a Igreja Batista, mas sou batizado como católico. Ah, que ótimo, velho. Fico muito feliz. Agora, assim, então só para entender, só para recapitular. Então, se a taxa de juros está baixa, o preço da gasolina também vai estar baixo, porque a atividade econômica vai diminuir, vai ter menos empresas e menos. A desculpa esfarrapada deles de aumentar o juro é reduzir a inflação. Em algum grau, existe essa relação. Só que o maior componente da inflação atual não é superatividade econômica. Nós não estamos superatividade econômica. A atividade econômica mundial está fodida. O Brasil tem um PIB 40% menor do que era de 2011, não é isso? Sim, o preço da moeda também diminui bastante durante a pandemia. É isso. A gente não está em superatividade. A economia não está superaquecida. A gente não está. O real se valorizou mais de 50% o real. É isso. Qual é a principal causa da inflação? A principal causa da inflação é a guerra. A principal causa da inflação são medidas intervencionistas, que é o que foi previsto lá em 1990 pelo Rothbard, absurdas. O Sri Lanka não colapsou por causa do aumento de juros, simplesmente. Isso pode ter sido gatilho. O Sri Lanka colapsou por excesso de regulação. Pelo governo tentar tabelar preço, pelo governo fazer manipulação de controle de câmbio, pelo governo proibir fertilizante químico, defensivo agrícola, prejudicando a merda da produção e exportação do país. Como os caras estão fazendo na Holanda agora. A Holanda é um país do Rio de Janeiro que exporta mais produto agrícola, comida, do que o Brasil em dinheiro. Eles estão destruindo a Holanda com regulações absurdas. Então, tipo assim, não adianta, tipo assim, pode reduzir um pouco a inflação, mas o principal componente inflacionário não é produzido por superaquecimento econômico, então não vai ser resolvido com a elevação de juros. O principal componente inflacionário são as intervenções absurdas. Por exemplo, as sanções à Rússia, as proibições como é que chama? Proibição de usina atômica. Rapaz, é complicado, viu? Se vocês quiserem pesquisar, tem um texto, inclusive, como é que chama? Por que flopou a energia atômica? Porra, é fundamental. Inclusive, voltando à pergunta que você fez da renda mínima, eu não sou contra a renda mínima. Se você for no meu Substack lá, tem um artigo que eu escrevi com o Felipe Hermes, vai fazer uns 10 anos, que eu explico como eu acredito que deveria ser uma renda mínima. Eu sou a favor de renda mínima. Salário mínimo. Inclusive, como? Salário mínimo? Não, renda mínima. O governo pagar quem quiser. Agora, tipo assim, deve ter condições. Você não vai pagar um cara que já é juiz e ainda vai receber. Você fala do auxílio emergencial, né? Não, eu acho que todo mundo, independente de ser pobre e rico, tem que ter direito de receber dinheiro do governo, se quiser. Agora tem que ter uma contraprestação. Qual seria essa contraprestação? Por exemplo, tem pessoas que têm saúde e educação pública. Se você não usa aquela porra ali, não é melhor o governo te dar o dinheiro pra você comprar seu plano?
Você acha justo? Você mora em um lugar que não tem SUS, não tem posto, não tem porra nenhuma. Você tinha que receber a compensação por isso, não é isso ou não? Exatamente. Eu até E penso haveria, que e se haveria for para inclusão privatizar, eu regulatória. até penso. O Peraí, quê? então eu até penso se for para privatizar, primeiro tem que haver uma estabilidade financeira no país para depois tirar certos impostos, porque senão, se a gente tirar a privatizar a saúde desde já, como o Bolsonaro estava pensando em fazer, se era PPP ou não, independente disso, mas se Você ele consegue quisesse privatizar em privatizar 24 agora, horas. a Nossa, pessoa ia a lê lá o pessoa ia artigo. pagar duas vezes, né? O pobre acaba pagando duas vezes, Não, porra tanto a nenhuma, você consegue saúde e privatizar em tanto o 24 horas. imposto. Se você consegue privatizar, em 24 horas você consegue privatizar. Agora, voluntariamente, você consegue privatizar em 2 anos. Basta você colocar uma medida dizendo, olha, quem não usar, quem não mamar no governo, vai ganhar agora R$ 1.000 por mês. O porteiro tem porteiro no seu prédio? Ele vai querer receber R$ 1.000 por mês ou ir no SUS? Hein, André? Oi? O Se agora porteiro? tiver uma lei dizendo que vai ganhar R$ 1.000 por mês, quem não mamar nada no governo, não pode ser funcionário público, não vai votar, você vai perder seus direitos políticos e você vai ganhar R$ 1.000 por mês para comprar seu plano e se virar. O porteiro do seu prédio vai querer esses R$ 1.000 ou vai querer pro SUS? Eu acho que ele vai querer os R$ 1.000. Pois é. E cada vez mais gente vai querer R$ 1.000 e cada vez menos gente vai querer o SUS é extinto, não é isso? Na hora que você fizer isso, 80% das federais fecham. O cara vai preferir R$ 1.000 por mês ou fazer filosofia, letras numa federal? Vai Um querer curso mil que custa menos reais. de R$ 1.000. O quê? Ele vai querer R$ 1.000. Pois é. O que Bolsonaro A tinha que minha fazer em câmera deu federal uma é isso: fazer falhada uma aqui. universidade online que desse uma bolsa de 1.000 conto, que não tivesse greve, fosse melhor que a federal, fechava na hora as federais, botava todo mundo de disponibilidade de rua para esses vagabundos, não é isso? Bolsonaro foi Exatamente. eleito para desaparelhar, tirar os vagabundos da máquina. Só aumentou o número de vagabundos na máquina em todos os aspectos. E ainda deixou os vagabundos recebendo salário integral para fazer política 2 anos. Sim. Embora a minha câmera esteja com falha aqui, vamos continuar a permanecer com nossa entrevista aqui Ah, na o arte do áudio tá ótimo improviso. para mim. Oi? O áudio tá ótimo para mim. Não tá bom para O você, áudio não? tá ótimo? Tá. Perfeito. Vou ver se eu ligo a câmera aqui de novo. Você tá me ouvindo bem o que eu tô dizendo? Estou ouvindo, sim. Mas, rapaz, você me deixou triste. A gente ia conversar sobre o livro, você não leu nem a introdução, véio, que a gente discute o que é taxa de juros, como é que a taxa de juros interfere no valor da casa, não sei o quê. Nesse caso, eu ouvi uma outra entrevistadora que também não leu, né? Mas a gente pode fazer uma parte 2, sim. Não tem problema, não. Porra, ok. Então, agora a gente vai falar sobre o P2P, né? Por que o P2P é o caminho mais viável e não comprar bitcoins diretamente com uma loja? Por exemplo, mercado Bitcoin. Depende da pessoa, depende muito. Tem vantagem você ter Bitcoin legal, ilegal, formal, informal. Depende, vale a pena. Como é que chama? Tem vantagem em todos. É como arma. Você preferia ter armas só legais ou só ilegais? É só legais, né? É? Entrasse uma pessoa aí na sua casa, você preferia meter tiro no cara com sua arma que tá no seu nome ou que não tá no seu nome? Que tá no meu nome. Eu preferia que não dá meu nome, nem dizer que tomei a arma dele. Ou não? Hein? Oi? Não, eu prefiro com o meu nome, né? Você perguntou pra mim, eu prefiro no meu nome. Ah, é? Você vai responder? Ah, esse cara é filho de um cigano, de uma porra dessa, você tá fudido na vida, não é isso? Se a arma for legal, eu prefiro matar o cara com a arma no meu nome. Você não vai ter como dizer que você tá maluco, você vai perder a arma, que ela vai ser periciada, você vai levar anos pra pegar essa arma de volta. Você tá maluco? Você tá doido? Nada. Como é que chama? Há vantagens em arma legal e ilegal, e há vantagens em Bitcoin legal e ilegal. Você prefere ter seu Bitcoin legal ou ilegal? Se você fala em aspecto intervenção do Estado, prefiro de forma ilegal, então. Isso. Aí você, amanhã ou depois, você tem mãe? Se sua mãe precisa de um tratamento médico de R$ 100.000, como é que você vai vender R$ 100.000 e pagar a porra? Como é que você vai dizer de onde veio esse dinheiro? Aí amanhã você quer casar e quer comprar uma casa. Como é que você vai comprar a casa se você não tem nenhum Bitcoin legal para você conseguir fazer o pagamento? Amanhã ou depois o Brasil deixa de existir. Você precisa comprar uma cidadania, certo? Você compraria a cidadania para você ir morar em St. Kitts, pra você morar na Suíça, para você morar em outro país, em El Salvador? Só que eles vão achar. El No seu Salvador é assim. caso, no seu caso seria viável ser imigrante legal, né? Não, você consegue ser imigrante legal na Suíça e em El Salvador, você vai se fuder. Sim. Acontece no Brasil, aconteceu na Venezuela. Não é útil você ter bitcoins legais para comprar uma cidadania, uma residência em outro lugar? Sim, Então, isso você não consegue fazer com bitcoin legal, não é isso? exatamente. Pois é. Tem vantagens em ter bitcoin formal e informal, do mesmo jeito que tem vantagem em ter arma formal e informal, não é isso? Sim. Depende. É, Se seu dinheiro vem de prostituição,
Você tá aí dirigindo Uber comendo as coroas, não é isso? Você não tem origem da porra, você vai ficar botando esse dinheiro na corretora, você vai se fuder, não é isso ou não? Hein? Exatamente. Você É, ganhou no jogo do bicho lá, o cara lhe deu um montão de dinheiro. Você vai botar na Leak, na Foxbit, na Bitcoin 3, vai se fuder, não é isso ou não? Hein? sim. Então, sobre ainda esse aspecto aí, né, de loja, Sim. porque houve certos boatos a respeito da loja do Ideias Radicais, né, que ele estava patrocinando, que era o Atlas Quanto, né? O que, que você pensa do que aconteceu, qual que é a sua visão perante a esse tão polêmico caso? O que, que você achou? Rapaz, eu não acompanhei de perto, não, mas ele anunciou, fez muitas pessoas, quem confiou nele se fudeu várias vezes na vida, né? E no final ele disse que ia pedir desculpa, como é que chama? Educando, ele ainda monetizou a desculpa dele, né? Porra, questão totalmente imoral, né? A questão é que, tipo assim, quem tem que correr atrás disso são as vítimas, né? O que o Rafael fez é análogo ao que o Peter Tuguniev está fazendo agora, né? Ele aumenta a base de usuários, o negócio com o discurso libertário, e depois que você atinge uma massa crítica de seguidores, né? Você começa a monetizar aquilo, né? Você começa a dizer o algoritmo lá do YouTube, como é que chama, quer que você diga para você ser monetizado e para você ser espalhado, e como é que chama? E o que o chefe dele lá, o pessoal do Renova BR e tal, quer, né? Quem vai lhe pagar para você dizer. Esses caras acabam virando desinformantes profissionais, né? Diz o que o cara mandar, né? Não tenho nada contra isso, não. Você que acha que a pessoa dizer mentira em público tem que ir pra cadeia, não é isso? Não é isso, André? Não é você que acha que a pessoa tem que ir presa porque acusou alguém de um crime? Eu acho que as pessoas todas têm que ter liberdade de dizer o que eles quiserem. Tem que ser livres. Se você não tiver o direito da primeira emenda, você não tem direito nenhum. Morreu. Saiu do ar. Saiu do ar aqui? Eu acho que você saiu e voltou, não foi? É onde que eu tava parando? Onde que eu parei? Você perguntou pra mim o que eu achava da situação lá do brother que meteu bronca e deu golpe na galera, né? E participou do golpe. Não Não, foi? então você não tinha me escutado nesse horário, nesse tempo todo você não tinha me escutado, não? Eu falei, será que transmitiu o meu ou o seu? Eu tinha falado a respeito, eu tinha te respondido da calúnia aí, que você estava seguindo a primeira emenda dos Estados Unidos, certo? De liberdade de Sim. Acho expressão. que a pessoa tem que ter liberdade de dizer qualquer coisa, inclusive mentira. Então, mas no próprio Estados Unidos você é preso quando acontece calúnia. Então não faz o menor sentido você se respaldar em algo que não faz nem parte do seu próprio princípio. Não, denunciação caluniosa, sim, calúnia não. Você tem o Então, direito de dizer que alguém denúncia cometeu um crime. caluniosa eu quero que a pessoa seja punida. Não, eu dizer que você cometeu um crime, eu tenho o direito de dizer que você cometeu um crime. Nos Estados Unidos, você pode obter uma indenização por isso. Agora, cadeia, não. Então, eu tô falando em relação à denúncia caluniosa, como um estupro, por exemplo. Então, você acha que a Nádila Denunciação caluniosa é Trindade, outra coisa. então você Denunciação acha que a caluniosa é Nádila outra. Trindade não deveria ter Denunciação sido caluniosa presa? não é calúnia. Eu sou a favor do cara cometer injúria racial, racismo. Se o cara for um racista, ele tem que dizer a porra dele. Ele tem que dizer a porra dele, inclusive, pra gente saber que é um racista. Remoção física, Você refutar o exatamente. cara publicamente. Na hora que você transforma a porra num tabu, bicho, rapaz, o cara se entrincheira. Porque você não consegue refutar o cara publicamente, não é isso? Exatamente. É mesmo o caso dos judeus, né, que preferiram vender livros relacionados ao nazismo para eles provarem o que realmente era o nazismo, né? Quais que eram as pretensões do nazismo e os judeus eles tiverem consciência daquilo que ocorreu. Pois é. Agora, eu estou tentando resolver minha câmera Pois aqui, é, se, mas você, se, infelizmente não se está ninguém dando. lê o Mein Kampf, ninguém vai saber. Ninguém vai saber mesmo que era verdade, como é que chama? O que tipo assim, o Hitler disse o que ia fazer, é só ler lá, não é isso? Não era segredo, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que até o próprio Mac distorce um pouco. Logicamente não estou defendendo aqui, mas eles mesmos falam que o nazismo é de extrema direita. Eu acredito que o nazismo é de terceira via, porque
Não faz o menor sentido o nazismo ser associado a pensamentos libertários. Que perseguição a certo grupo de pessoas, assim, Vamos analisar, ó. Inclusive, o nome do partido era Partido dos Trabalhadores, né? socialista, né? Socialista dos Trabalhadores. Eles eram Exatamente. socialistas. Quem são socialistas? Eles eram ambientalistas. Quem são os ambientalistas? Eles são a favor da saúde pública. Quem é a favor da saúde pública? Eles eram a favor da educação pública. Quem é a favor da educação pública? O nazismo é uma espécie de fascismo. O fascismo é um controle total do Estado da economia pelo Estado. Quem defende o controle da economia pelo Estado? Isso, não? Exatamente. Cara, eu tô entrando aqui. Você tem uma sugestão de como arrumar minha câmera? Eu acho que tem que entrar no gerenciador de tarefas, né? Rapaz, eu acho que todo mundo que quiser ver nossa cara tem nossa foto facilmente na internet. Quem vai ouvir isso aqui está interessado em nossa conversa, não é isso ou não? Exatamente. Será que tem Ah, alguém viajando aí em você? Dizendo, olha que maravilha, que delícia, não sei o quê. Não, não. O cara tira uma foto, pô. O quê? então, O quê? beleza. Mas você se Beleza, prostitui beleza. ou não? Você comia as velhas dinheiro ou não? Eu já falei que não, mano. Para com esses Não, se não papos aí. comeria, Não, é lógico que que não. viado você comia? Eu tenho valor. Eu sou cristão. Você perguntou se eu sou cristão, então eu tenho que seguir os Tem, mandamentos pô, de mas tem Cristo. prostituição lá na Bíblia também, não tem prostituição? Mas eu tenho que seguir os mandamentos, não me vender, né? Sexo só após o casamento. Não, mas o sexo é o casamento. Na Bíblia não existe nenhum ritual de casamento. O ritual de casamento é você penetrar a mulher. Você penetrou ela, ela é sua mulher. O sexo é o casamento. Quando Jesus diz o que o homem, o Deus uniu, o homem não separa, não significa que você comeu a mulher, você pode isso pode ser desfeito. Agora, se você engravidou ela, isso não pode ser desfeito. Não entendeu o que eu estou dizendo? Eu entendi, sim. Quem dá a vida é você ou é Deus? Deus. Isso. Mas quem coloca o pau lá é você, não é isso? A união de carne é você comer a mulher. E a união de sangue é você fazer o Ai, filho ai, dela, cara. não é Vamos isso? voltar a Não falar de entendeu o que eu estou Bitcoin dizendo? aqui, Você velho. entendeu o que eu falei? Vamos voltar a falar aqui. Aqui tem Sim. uma pergunta a respeito para você, a respeito de construção familiar, né? Puxando um pouco o gancho. O que você pensa a respeito da construção familiar e da herança? Como que você especula o sistema de repartição de bens Você vai dar, atualmente? você bem a quem você quiser, inclusive pode não ser a ninguém. Bitcoin é o primeiro ativo na história da humanidade que você pode levar pro caixão com você. Se você achar que ninguém é digno no mundo de ter, você vai levar com você assim e acabou. Teve outro ativo na história da humanidade que você podia levar com você? Até ouro você podia enterrar em algum lugar. Mas se alguém eventualmente vai achar, não é isso? Sim, O Bitcoin, se você levar a senha com você, ninguém vai eventualmente achar, velho. sim, com certeza. Eita porra. Diga. Câmera não tem Ih, jeito rapaz. mesmo. O quê? Então, já que eu não li muito, eu tenho que confessar que eu não li a respeito nada do Tem um seu livro capítulo lá, a mesmo. gente fala sobre herança. Tem umas 10 páginas falando sobre esquema de multisig, a porra toda, tem tudo isso lá. Diga até a página aqui agora, comedor. Cadê? Comedor. Tem quantas Coloca aí pessoas então. assistindo aí? Você tem como acompanhar? Tem 35. Mas ninguém tem dúvida nenhuma, né? Ninguém quer bater papo, trocar ideia, né? Você Vou, não vou tem negócio puxar de uma super pergunta aqui primeiro. Eu vou cobrar aquelas perguntas aí, você não tem isso não, pergunta, né? pergunta do Fábio aqui. Sim, Colocar na tela. Apareceu aí para você? apareceu. Com o mercado descentralizado de imóveis, pessoas boas não vão ter a cabeça o prêmio também? Pode ter, pode ter. Agora, uma pessoa que 1.000 pessoas colocam. Que quem é bom e quem é ruim. Bom e ruim são critérios filosóficos subjetivos, não é isso? Bom e Sim. ruim é objetivo ou é subjetivo? Para todo mundo, a sua própria mãe é ótima, não é Não isso? para mim é objetivo, porque eu sigo o imperativo categórico de Kant. E alguém bom, 1 milhão de pessoas botaria R$ 1.000 para ver ele morrer? Não. Pera aí, eu acho que voltou minha câmera. É Voltou ou não isso. voltou? Quem vai decidir, no caso da aposta descentralizada de morte, é quem está colocando o dinheiro. Se existir alguém bom, se alguém bom, quem vai julgar o que é bom ou mal são os apostadores. Hoje em dia, o cara decide a morte do outro sem custo nenhum. Nesse caso, você vai ter skin on the game. Para você influenciar, você vai pagar por isso, literalmente. Você vai pagar financeiramente com isso e você vai assumir a responsabilidade espiritual por isso. Cara, minha internet tá travando aqui, mas tá dando pra escutar? Ok? Minha internet tá um pouco travando aqui. Tô Ah, ouvindo, agora beleza. voltou. Agora voltou. Ah, não. Saiu. Agora vai voltar. Mas
se você não quiser botar vídeo... Voltou. Você quer que eu tire o vídeo? Maravilha. Agora continuando aqui. Você não acha que tem a mesma demanda? Você acha que vai ter alguém que vai deixar de assistir nossa conversa porque não tem vídeo? Eu acho muito difícil, não é não? É porque tem que ser profissional aqui. Aqui é profissa. Agora aqui, ó. É a pergunta do Sim Lira. Qual a opinião do 38 sobre o sistema monárquico? E se as Sou a famílias favor da reais monarquia usassem... eletiva. Calma aí, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Ô. Você Sim. tá muito ansioso, cara. Tá muito ansioso. Qual a opinião do 38 sobre o sistema monárquico? E se as famílias reais usassem Bitcoin para constituir estados paralelos? A verdadeira nobreza é quem comprar Bitcoin primeiro. A nobreza natural vai restaurar as suas posições de poder através do Bitcoin. As famílias reais, normalmente, são uma cambada de covardes. Porra, basta ver esse cara aí, como é o nome do primo o filho da rainha, o neto da rainha, são, tipo assim, covardes deploráveis, patéticos, não é isso? O único homem que tinha na família foi expulso da família real, porque foi uma fodinha lá na Ilha do Sexo, né? Como um cara Andrew, não é isso? Pô, mano, mas deixa eu te falar, por que você fala tanto de sexo assim? Você é ficcionado por sexo, cara? Tô falando da família real inglesa. Andrew não foi expulso da família Você real gosta porque foi tanto de sexo? pra Ilha do Sexo? Não, eu vi sua A entrevista pergunta não foi da... O quê? com a Eduardo Lobato, você também falou muito de sexo com ela, ué. Por que você Como? fala tanto de Mas a sexo? pergunta não era sobre a família real? Mas Como é sexo que é tão adquire, natural, mano. como é que se adquire realeza? Jesus se tornou rei dos judeus como? Através do sangue, não é isso? Você Sim. adquire riqueza através de sexo e parino, do nascimento, não é isso? Ou através da guerra em combate, não é isso? Não, 50% mas dos eu acho desenvolvidos. isso bem A engraçado. nobreza é discutir sexo, não é isso? É discutir sexo e hereditariedade. Só que a nossa civilização, ela funcionou melhor quando a nobreza não era baseada em hereditariedade, quando era baseada em eleição. Inclusive, o Roderick foi derrotado pelos muçulmanos em Guadalete em 711, exatamente porque ele não respeitou o esquema da monarquia eletiva, como é o Vaticano. Eu sou a favor de monarquia, mas não monarquia hereditária. Essas famílias reais são todas de covardes, são deploráveis. Inclusive, o cara da família real exercer cargo como deputado, ele está legitimando a república, não é isso? É, você fala quando da família Bolsonaro. Não, família real brasileira, o príncipe lá. Não, mas eu tava de cargo quando a família, uma parte da família seleciona outra parte para continuar no poder. Você tá Não falando tem um desse sentido deputado que também. é o filho do cara lá, atualmente seria o rei do Brasil, como é o nome do cara? Luiz Você Felipe? fala de nepotismo? Não, Nepotismo, você não disse? eles perguntaram sobre família real, não é isso? Ah, sim, sim. Sobre monarquia. Não tem a família real brasileira? Não morreu essa semana lá o cara que seria o rei do Brasil, como é o nome dele? Não sei o nome. Morreu o cara. Inclusive, o segundo na sucessão é um cara que é deputado, que tá mamando lá, que tem um gabinete. Inclusive, ele falava amplamente na época da campanha de denazificação. Chegou lá e era um tigrão na época da campanha e também virou uma tchutchuca depois que tomou posse, né? Ficou com medinho Sim. do Xandão, não é isso? Próxima pergunta aqui. Próxima. Eu vou Mate responder essa Jassen. pergunta. Por que eu falo tanto de sexo? Eu vou lhe responder essa pergunta. O sexo também é um bem econômico. É um bem econômico ou não é? É ou não é um bem econômico? Ele Eu acho que ocupa. não. Não. Existe Não. na pirâmide de Maslow, existe uma sequência de bens que ocupam o tempo das pessoas. Você já ouviu falar num filme chamado A Ponte sobre o Rio Kwai? Não. Inclusive, aquela ponte do rio que cai do Faustão era a música da Ponte sobre o Rio Kwai. A Ponte sobre o Rio Kwai é um filme que trata de um evento real da Segunda Guerra, onde os caras foram feitos escravos. Eles pegaram soldados ingleses, alemães, americanos e tal, os caras que eram capturados lá. E os caras foram trabalhar e comer, e comiam menos de 500 gramas de 500 calorias por dia. Esses caras relatam, inclusive Maslow é um dos caras que fez essa pesquisa e tal, caras de 18, 19 anos, o cara bombando na flor da idade, passaram anos sem pensar em sexo. Você sabia disso? Sim, sim. Por que eles não pensavam em sexo? Não tinha nenhum, no período, teve nenhum sonho erótico. O sonho erótico dos caras é de sorvete, batata frita e hambúrguer, não é isso? Existe Sim. uma série de necessidades. Se você tá com fome e sede, você sente fome ou sede? Se eu lhe deixar 3 dias sem comer e beber, você vai sentir fome? Não. Não é isso? Se eu ficar uns 30 segundos sem comer, eu sinto fome. Não, se você ficar um dia, 30 segundos, que porra é essa? 30 segundos, 30 minutos aí, por aí. Se eu te deixar o dia inteiro sem comer e beber, você quer comer ou beber? Comer e beber. Beber primeiro, não é isso? Você vai comer sem beber? Morrendo de sede? Comer, é o McDonald's aí na minha frente, eu como, eu Mais devolvo 10 um horas sem hambúrguer. beber água, você não vai nem tocar no McDonald's. Você vai querer água. Se eu Eu te vou deixar querer sem McDonald's. respirar 30 segundos e você tiver há Tanto 30 que eu dias sem bebo comer, água sem 3 vezes respirar, por dia. Eu o bebo quê? água 3 vezes por dia. Como? Eu bebo água 3 vezes por dia.
Sim, se você não beber nenhuma, vai chegar no fim do dia, você vai querer beber água, não é isso? Ou um suquinho, né? Isso. Você vai querer beber antes de comer. Existe uma hierarquia de necessidades. Se Sim, você sim, tá, se você passar 5 dias sem comer e alguém te estrangular, você quer primeiro respirar para depois comer, não é isso ou não? sim. Ou não? Sim. Inclusive, isso é detalhado no livro, inclusive com pesquisas de psicólogo e tal. Existe uma hierarquia de necessidades. No passado, a maioria das pessoas, o sexo era um tabu e ficar falando de morte o tempo inteiro era o normal. As pessoas há 100, há 50 anos atrás falavam de morte o tempo inteiro e não se falava em sexo. Se você quisesse ficar falando em morte o tempo inteiro, a gente falava também. Para mim, eu falo bastante morte, a minha rotina é a morte. Mas a maioria das pessoas em nossa sociedade estão no nível de discussão de sexo. A maioria das pessoas não passam fome, a maioria das pessoas não passam frio, a maioria das pessoas não estão ameaçadas de ser mortas. A maioria das pessoas entendem como principal bem econômico o sexo. Inclusive, o grande problema de nossa sociedade hoje é a legislação que inviabiliza famílias. Tudo que foi construído, a civilização foi feita, a maioria das guerras foram lutadas por acesso a mulheres. As guerras tribais, inclusive entre índios, era por vagina, que inclusive é o primeiro século na história da humanidade Não sei que se você mulher viveu concorda homem com 20, comigo. porra. O quê? Não sei se você concorda comigo que as mulheres não deveriam servir o exército porque o valor social da mulher é muito maior. Ah, Porque a não, mulher. eu não sou contra, acho que tem que servir o exército quem quiser. Quem quiser tem que Então, servir o exército, tem que passar no eu teste acho que físico. tão pouco as mulheres, porque a mulher é o valor dela, enquanto a reprodução, o tempo E dela se é ela de for nove infértil? meses. E se ela for infértil? Agora, E se ela for melhor do que você lá e não quiser ter filho, ela não pode ter esse direito? mano, deixa eu terminar meu raciocínio aqui. É Sim. 9 meses. Enquanto o homem é questão de 1 hora, 30 segundos. É de 30 segundos, 30 minutos, 1 hora, é dentro desse período. Então eu acho que se o homem morrer, é capaz de repor esse homem, numa visão de uma civilização inteira. Agora, uma mulher morrer é uma perda danosa para uma sociedade, porque uma mulher é capaz de engravidar de um e o tempo dela de reprodução é através de 9 meses. Do homem é um período curto de até 1 hora, por exemplo. O papel do homem da reprodução, eu digo nesse sentido. Ou você é libertário ou não. Sim, Você não respeita o PNA. E se a mulher não quiser ter filho, quiser servir o exército? Ela não tem esse direito? tem, mas eu acho que deveria ser facultativo. Eu Todo acho mundo. que. O recrutamento militar obrigatório é inferior à escravidão. Então, eu tô falando que existem homens que obrigam, que querem que as mulheres servem o exército também. Eu acho Se isso ela quiser errado. ir, se ela quiser ir, eu acho que ela Se ela tem que ter o quiser, mesmo sim, mas sexo. obrigação não. Mas obrigação não, é isso que Ninguém eu tô tem a falando. obrigação de ir pro exército, nem homem, nem mulher, nem Exatamente, é isso travesti, que eu nem tô ninguém. dizendo. A gente tá Não, concordando. A gente tá nem ninguém. concordando. Ninguém deve ser obrigado a ir pro exército. Se existir um país que ninguém está disposto a morrer por aquilo, nem por dinheiro, nem por honra, aquele país não deve existir, né? Isso nem causa nenhuma, né? E nem por sexo. Pois é, dinheiro é sexo, não é isso? O sexo é um bem econômico, você não compra. Ai, ai. Então tá, a A pergunta do civilização Matheus. só foi construída. A motivação da maioria das pessoas comprarem carro, trabalharem, acumularem, é ter acesso à mulher. A vagina, inclusive, é o caminho do cara ter família. Pouquíssimas pessoas chegam no nível de buscar a salvação espiritual acima de tudo. Quantos por cento das pessoas chegam nesse nível? É maioria ou minoria? De não se preocupar acima de tudo, de família, de qualquer coisa. Isso é uma minoria absoluta. Isso é menos de 1% da sociedade. Posso ler a pergunta do seguidor aqui? Manda. Machosen Matos. Renato, qual o seu pensamento a respeito de transtornos ambientais? Por exemplo, se eu moro na beira de um rio e outro morador quilômetros acima despeja veneno no rio, como resolve isso sem Estado? Isso aí é uma agressão, obviamente, não é? Isso não tem nada a ver com questão ambiental. Isso não Isso é tem uma nada a ver com agressão. questão ambiental. Isso é uma questão isso é uma questão de compensação de patrimônio, de danos. Isso é responsabilidade civil. E antes de existir direito ambiental, uma situação dessa já era regulada por responsabilidade civil. Isso é uma questão de externalidade. Pesquisa aí o que é internalidade, externalidade. Um tribunal com a legislação de 500 anos atrás resolveria isso. Não precisava de nenhuma legislação ambiental. Há 500 anos atrás, se eu fizesse um curtume em algum lugar e envenenasse o rio que alguém já usava antes, eu não ia ter que indenizar o cara? Isso não tem nenhuma legislação ambiental específica necessária para isso. A legislação ambiental específica é quando existe um dano indeterminado. O cara não tem como saber quem foi prejudicado e o quanto. São direitos difusos, não é isso? Agora, no caso desse, você sabe exatamente quem foi prejudicado, quem prejudicou e o quanto. Isso aí a responsabilidade civil tradicional de Roma, de 1000 anos atrás, já resolve. Sim, sim. Agora as próximas. Agora tem um. Pô, fica travando essa merda aqui. Ah, Agora é uma coisa interessante, muito interessante, que é respeito dos muçulmanos, né? Você bate muito na tecla, né, do que o islamismo é uma ameaça para a sociedade ocidental.
O muçulmano, por exemplo, ele tem 3 filhos por mulher, né? Esse é um dado que eu levantei. O chinês tem um filho. E as pessoas ocidentais têm 2,3 filhos por mulher. Seria assim ameaça para o Ocidente? E podemos dizer que o socialismo e o islamismo estão próximos de dominar o mundo? Porque na França, por exemplo, daqui a 30 anos vai virar um Estado Islâmico também, você concorda? A Europa vai ser islâmica. Sim. Com certeza. O mundo, a maioria do mundo vai ser islâmico e de africano, África subsaariana em 25 anos. Eu acho que o DOT, inclusive, vai ser padrão mundial graças a isso. Nossas filhas vão casar com DOT. Se você tiver uma filha lacrada, você vai poder receber grana com um colateral para casar ela. Sim. Você conhece a Mas terceira lei de Newton, André? lei de Newton, A terceira lei. se é da gravidade, Não, a terceira lei é ação da ação e reação. a A ação terceira da lei de Newton reação. vai nos salvar. Sim. Essa viadagem na Europa, ela é uma reação aos excessos cometidos na época da Segunda Guerra. Os caras realmente se excederam um pouco em várias coisas lá, não é isso? Do masculinismo. E aí eles estão querendo compensar adotando valores femininos. E agora o pêndulo vai mudar, não é isso? Existem Sim, excessos dos dois lados. Quando você traz um excesso, aí o pêndulo tem que ir para o outro para buscar o equilíbrio, não é isso? sim, com certeza. A terceira lei de Newton vai nos salvar. Esse excesso de feminismo, de feminazismo, vai trazer um excesso de patriarcado que vai trazer, que vai corrigir essa imundície para trazer para o equilíbrio de novo. Eu acho que vai passar aí algumas gerações com dote, com sociedades aí altamente, com valores altamente masculinos. Dentro de 20, 30 anos aí vai ser brutal. Pra você, filho da puta. Sai da live, seu arrombado. O cara, eu não entendi o que ele escreveu ali, disse que você é broxa, como é? Não, falou que eu sou debochado demais. Ah, vai Eu tomar não no entendi cu, mano. broxa, foi mal. Mimizento. Digo, porra, que Mimizento, porra é essa? caralho, mano. Mimizento, velho. Então, Você não vai fazer concurso não, André, com seu diploma? eu vou fazer o AB. Você podendo mamar 40 mil, 50 mil reais como juiz, bicho? Tá ruim? Eu vou tentar também. Eu vou tentar de qualquer forma. O AB Faz primeiro. concurso, velho. Meu conselho pra você, esqueça essa de advocacia. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro de verdade sendo advogado honesto, velho. Não conheço ninguém. O advogado que mais ganhou dinheiro que eu conheci foi um cara chamado José Disseu, né? Isso legalmente. Você vai Sim, ser José Disseu, então é melhor você não ir. Rapaz, aqui na Bahia, velho, o que que, o que, aí, se você não pagar propina, você não consegue nenhuma citação. Se você for honestamente, você não vai pra lugar nenhum, velho. A O advocacia é que, o que, troca que- o que que você achou da implantação do Pix, né? Você acha que é perigoso porque o governo pode bloquear a qualquer momento sua conta, né? Como bem entender. Não, o problema não é ele bloquear a sua conta, é que você autorizou qualquer servidor público de fazer Rastrear, todo o Pix da sua vida. sim, através do CPF e tudo mais. Uma transação bancária tem sigilo bancário, precisa de autorização judicial. O Pix não. Ele já está na mão do executivo. Você concordou com o executivo compartilhasse com qualquer órgão aquela informação. Sim, com certeza. Inclusive, uma pergunta que eu faço sempre quando o cara diz: mas o governo vai reprimir o Bitcoin. Beleza. A maioria dessa geração atual já não usa mais dinheiro físico. O cara vai comprar voto como quando acabar o dinheiro físico? O cara vai pagar o caixa 2 como quando acabar o dinheiro físico? Você vai receber um prêmio de 5 milhões de reais do jogo do bicho, no Pix? Você vai receber, André? Não. Você vai receber. E uma escama de cocaína? O cara vai vender 4, 5 escamas de cocaína no Pix? Não, porque vai ser rastreado. Como é que vai vender isso? Não Quando vai, não tiver não mais tem dinheiro como. físico. Não vai existir mais tráfico de drogas, não vai existir mais. Vai acabar o tráfico de drogas porque acabou o dinheiro físico. Vai Sim, acabar o sim. jogo do bicho, vai acabar a prostituição. Um médico sem recibo vai botar 50 mil reais na conta dele no Pix, que não tem declaração nenhuma. Vai fazer isso? Como é que o médico sem recibo, o fisioterapeuta sem recibo, o dentista sem recibo, o advogado, o contador, como é que esse cara vai receber a porra do dinheiro dele? Sim, com certeza. Quando é que ele Renatão, vai receber? Diga aí. sim. Renatão, tem previsão pro Black Pill? O negócio tá indo devagarzinho aí. Tem que ter formação de público. O Red Pill, inclusive, a gente preferiu trazer do ano passado para esse a nova edição para formar público. É muito engraçado, mano. Por quê? O cara aí mandando. Brocha também, nossa. O cara tá na quinta série. Mas porque você tem os seus inimigos. Imagine, eu queria ter uns inimigos desses que ficassem me dando, como é que chama? Me dando audiência. Não, hein, André? Como assim, audiência? Pô, o cara vem aqui, vai ficar, ele tá te dando audiência, movimentando a porra, né? Você Pois é, descobriu, otário demais, mano. você descobriu o libertarianismo em que ano, André?
Em 2019. Inclusive, foi por conta do próprio Nando Moura, né? O Nando Moura que teve uma época aí que ele divulgou o libertarianismo, você não lembra? Que ele tava debochando ideias radicais, Paulo Cogos. Aí com isso, né, eu fui vendo ali, eu tava fortemente defendendo o Nando Moura. Mas depois que houve, né, eu vi o contraponto, eu vi que o Nando Moura estava errado de diversas perspectivas, né? Inclusive na defesa da proibição das drogas. Eu vi um vídeo do Mas Cogos a respeito disso e tudo mais. se eu fosse você, eu metia a bronca aí de ganhar dinheiro, velho. Tem que botar no papel, qualquer curso universitário. De graça, não. Agora, qualquer universitário que você tem que pagar, velho. Hoje em dia, no Brasil, você tem que botar na ponta do papel. No Brasil, tem mais faculdade de direito do que em todos os outros países do mundo somado. Tem mais gente estudando direito no Brasil do que em todos os outros países do mundo somados. Tem alguma coisa muito errada nisso, você concorda comigo ou não? Tem muita gente estudando direito. Rapaz, o papel por si só. Valeu, Rian, minha Valer amiga porra aí, ó. nenhuma, velho. E concurso Presente. público, cada vez vai ter mais gente fazendo. Hoje em dia, para o cara passar num concurso de alto nível, bicho, é 3, 4, 5 anos tomando remédio tarja preta, estudando 10 horas por dia. É foda, bicho. Isso aí é um Você, negócio então, altamente cansativo. você é formado em qual área, Renato? Eu Você fiz é direito formado em também. Eu tenho várias direito? graduações, mas eu fiz Então direito você também. acha que não vale a pena, então, se fazer o AB? Pra quê? Honestamente, advogar honestamente. Você conhece É, alguém que ganha dinheiro honestamente nesse país? Eu não conheço. não, conheço não. Todos os advogados honestos que eu conheço ganham igual ou menos que o Uber que tem o próprio carro, não é isso? Sim, né? A tendência é quem for os mais malandros estarem lá no topo. O Brasil é um estado de direito ou de exceção. A aplicação da lei, a regra ou a exceção. Exceção. Porra, e o que vale o cara que vai. Que a atividade do cara é pedir que a lei seja cumprida. A atividade do cara é chegar e mendigar lá. O cara fica dando risada. Pô de Deus, né, velho? Não, você tem uma formação, você fazer uma faculdade para você saber, pra você conhecer o direito, pra você conhecer o direito natural, pra você saber a teoria geral do processo, isso é útil. Só que para ganhar dinheiro, porra, bicho. Rapaz, se for de graça, eu fazia. Se eu tivesse que pagar, nem pensava, velho. E você acredita que a teoria, a teoria libertária ela é falha no sentido da guilhotina de Hume? Você acha que cai na guilhotina de Hume, a teoria libertária? Conversa sobre isso no livro. Você não pode gerar uma lei, você não pode gerar uma lei moral que você não pode gerar uma lei moral e te discute. Tem vários links sobre a guilhotina de Hume no Red Pill. A questão é a seguinte: você pode chegar ao PNA, você pode chegar ao PNA pelo caminho moral, pelo caminho que roupa, que esse pessoal utilizou, ou você pode chegar disso também pelo caminho natural. A lei de Jesus, a lei, qual é a regra que ele disse que podia, todas as regras podiam ser concentradas em um, você lembra qual é? Repete? Jesus Cristo de Nazaré. Ah, sim. Diz que tinha uma regra só que concentrava todas, você lembra qual regra era essa? Concentrava todas. Isso, a regra de ouro de Jesus, Os amar o 10 próximo. mandamentos? Não, tinha uma regra que concentrava todas, que era amar o próximo como a si mesmo, não é isso? Você não lembra disso, não? Mais o próximo do que a si mesmo. Isso, como a si mesmo, e que mais? Uh, não olhar a mulher do próximo. Não, e Deus sobre todas as coisas. Deus sobre todas as coisas. Se você amar seu pai ou sua mãe, ou seu filho mais do que a mim, você não é digno de mim, não é isso? Isso, e o que Jesus disse já é o PNA, não é isso? Se você amar o próximo como a si mesmo, você vai agredir ele, você vai violentar ele. O próprio Jesus ele fala dai-me a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então Isso, já fica subentendido que ele é contra a taxação de impostos. Você pode chegar ao PNA através de uma argumentação de direito natural. Você pode chegar ao PNA através de argumentação espiritual ou de uma argumentação metafísica. Quando verdades científicas, elas podem vir da lógica ou da realidade empírica, não é isso? Sim. Se eu provar que uma coisa acontece, isso é um fato científico, mesmo que não tenha explicação. Você concorda comigo ou não? Concordo. Não é isso? Se eu provar, olha, meu irmão, tem um ET aqui, o cara não é possível, eu digo, mas tem, não é isso? Isso é um fato científico, não é isso? Os fatos na ciência, eles vêm ou da lógica ou da realidade. O PNA vem dos dois. Você não precisa depender nem exclusivamente da lógica, nem exclusivamente da realidade. Ele vem da história, que é o direito natural, e ele vem da lógica, que é a argumentação do PNA. Então você acha que é a priori, ao mesmo tempo é a priori, e ao mesmo tempo é a posteriori, é sintético e qualquer uma das argumentações, analítico. exatamente. Você pode utilizar qualquer uma das argumentações, e é exatamente por isso que essa que é uma verdade que pode ser considerada categórica. Isso.
Esse aqui falou que ele compra maconha por Pix, né? Eu duvido bastante, né, dessa. Eu tenho um texto, inclusive, um texto no Substack que explica como as pessoas vendendo droga de maneira anônima, vai reduzir o valor da droga em 4 ou 5 vezes e vai acabar com a violência nas drogas. Você conhece algum cliente do Jogo do Bicho que tenha morrido porque apostou no Jogo do Bicho? Não. Por que, É que o o Jogo crime do sem Bicho... vítima. É o Por crime que, que, sem vítima. por que, que o Jogo do Bicho não mata os clientes e o tráfico mata o cliente? Porque o tráfico vende a crédito e o cara não paga, ele tem que matar o cara para dar o exemplo, não é isso? E o Jogo do Bicho não aposta crédito. Você tem o dinheiro e paga ou não paga, não é isso? Você paga na hora. Ou senão você não aposta, não é isso ou não? Exatamente. O Jogo do Bicho aposta crédito? O jogo do bicho aposta crédito. Não, é Não, só à vista, não é isso? exatamente. Pois é. Não Não tem tem... aquela A questão de maioria das TV, né? mortes, isso, a maioria das mortes do tráfico não é porque o cara tá devendo outro, não. Sim, e por isso que eu acho que é errado alguns libertários insinuarem que os traficantes são libertários. Isso aqui é totalmente antilibertário nessa questão de os agiotas também não são libertários, porque há essa questão da dívida, né? É totalmente antiproporcional. Não é O proporcional erro do a dívida 22. Se com a você me dever punição. e não tiver como pagar para mim, tem alguma passagem no Antigo Testamento contra a escravidão? Jesus Cara, critica o cara que escravizou o cara, mas porque ele escravizou o cara e na hora de ele ser escravo ele foi perdoado. Ele não critica o direito do cara de fazer o cara como escravo. Ele critica a hipocrisia do cara, que ele foi perdoado de uma dívida muito maior, não é isso? No Antigo exatamente. Testamento tinha escravidão? Não tinha escravidão no Antigo Testamento? Quando Jesus foi questionado, você veio revogar a antiga lei, ele respondeu o quê? Não, Jesus não foi questionado várias vezes, você veio revogar a lei de Israel, não é isso ou não? Sim. O que ele respondeu lá no Templo de Salomão? Ele não veio revogar a lei, ele veio fazer a lei ser cumprida da maneira com que ela devia ser cumprida desde o início, de verdade, não é isso? E o Sim. Bitcoin faz a mesma coisa com a propriedade privada. O Bitcoin faz a propriedade privada ser mais forte, mais plena do que ela já foi em qualquer época da história da humanidade. O Bitcoin Uh, faz com a propriedade o que Jesus Cristo fez com a lei do Antigo Testamento. Ele aperfeiçoa a um ponto que ela nunca teria alcançado. A aqui, propriedade ó. de levar para o caixão. Essa é a propriedade plena, não é isso? O Waka Waka falando, entrevistando entrevistador. Só aqui mesmo acontece, né? Aqui na. O cara tinha falado a respeito do El Salvador direcionado com Bitcoin. Aqui eu acho que eu Mas perdi eu a não sei pergunta. não. Eu não sei não. Hoje, o título de El Salvador, o preço lá, o valor. Você pode entrar na El internet. Salvador vai conseguir emitir Bitcoin Bonds esse ano? Mas se ele não emitir o Bitcoin Bond, ele vai ter que ficar de 4 para FMI. Ou da calote. As alternativas são essas. Ó, véi, todas suas analogias são com sexo, né? Impressionante. Vai ficar de quatro, não Se a sei o quê. sociedade inteira só existe por causa do sexo, a sociedade inteira, a maioria das pessoas trabalham, compram carro, compram casa, tudo que as pessoas fazem, a maioria das pessoas fazem na vida é por causa de sexo. O nível mais baixo é por causa de comida. Aí depois é evitar violência e tal, e depois é sexo. Depois Ô, desse nível, Thiago Paul, eu entrei no nó tático do Renato, infelizmente. Saí da minha postura. Então, qual que é a próxima pergunta aqui? José Maciel falou em Bitcoin a US$ 1.000. O que o Renato acha disso? tudo é possível. Inclusive, ainda existe na Finex lá mais de 100 mil bitcoins agora em long, né? Pode acontecer um evento, como nós tivemos aí recentemente, de rect, de liquidação em massa, que leve o Bitcoin a valores sub 10. Agora, a probabilidade disso é menor a cada semana, né? O Sim, sim. Celsius tinha um monte de valores aí alavancados, fechou todos os contratos. A Luna tinha um monte de valores alavancados, tomou rect total. O nível de alavancagem está diminuindo, né? E o número de pessoas esperando por isso e deixando ordem lá está aumentando. O Bitcoin pode cair, inclusive eu acredito que ele vai cair quando tiver a desova do Monte Gox. Só que não vai ser um evento como o da E o Cel, que da você Luna, acha que vai que 30 mil e 30 horas, né? influencia, ô Renato, o que você acha que influencia na queda e na subida de um Bitcoin? Quais são os Oferta e principais demanda, né? variáveis? Oferta e demanda. Oferta e Quantas pessoas estão demanda? comprando ou vendendo? Se esse cara lançar esse Bitcoin Bond e tiver uma oferta com sucesso, vão acontecer muitas outras. E aí começa um FOMO. O Bitcoin vai aumentar 10 vezes em meses tranquilamente. Agora ele está sofrendo uma pressão internacional muito pesada para ele não fazer isso.
Os países do terceiro mundo agora vão ter um custo muito alto para captar dívida em dólar. E a moeda de El Salvador é o dólar. Então, para ele, vai ser muito caro. Hoje em dia, o título de El Salvador está mais de 22% anualizado. Ele não tem como, ninguém tem como emitir uma dívida pagando mais do que isso e pagar, é impagável. Ou ele vai ter que se submeter ao FMI, fazer como a Argentina, inclusive, acabar com a lei do Bitcoin, ou ele vai dar calote, ou ele vai ter que emitir o Bitcoin Bond. Não existe uma quarta opção, só essas três que estão na mesa do cara. Mas teve o caso lá no Canadá no início do ano que carteiras de Bitcoin foram bloqueadas, né? Por conta das manifestantes anti-vax. Não soube disso, não. Dezenas. Eu soube que contas em corretoras foram bloqueadas. Carteiras de Bitcoin nunca ouvi falar. Conseguiram bloquear como? Não, o governo conseguiu rastrear, acho que por conta da chave, né? Que foi Sim. despejada em algum lugar. Eles bloquearam contas em corretoras, que é um dinheiro que não é seu. O dinheiro que é seu é que está no. O governo pode saber seu endereço livremente. Se ele não tem a chave privada, ele não tem como bloquear. Se ele tem a chave privada, o endereço não é seu, é dele, não é isso? Não, porque há a hipótese que a chave privada foi descoberta, foi vazada, né, por alguém. Então ele roubou seu Bitcoin. Pronto. Se você perdeu a chave privada, o Bitcoin não é mais seu. Chave privada é o código para acessar aquele dinheiro, não é isso? Então, o governo confiscou Como? um dinheiro dessas carteiras. Como? De que Talvez pela maneira? hipótese que você falou. O que eu soube, o que eu vi na notícia, foi que eles confiscaram contas, né? Contas em corretoras, né? Sim. Isso aí não é seu, é um crédito, né? Então você Renato, fala como se fosse o governo tivesse pegado o dinheiro se fosse aqui no Brasil, no mercado Bitcoin. isso. Assim, com certeza. Gabriel Coutinho fez uma pergunta aqui, interessante. Renato, sobre a distorção que o subsídio no setor de imóveis causa no mercado. Quando esse subsídio de taxa de juros de 47k de reais acabar, o mercado vai colapsar? Como seria com o Bitcoin o mercado imobiliário? Como o André falou, existe uma tendência de demonetização do dinheiro. Originalmente, inclusive esse ciclo, você vê que ele é orgânico, porque ele se repete em todos os continentes. Inclusive, se o português chegasse aqui e oferecesse ouro e prata para o índio não ia ver dinheiro naquilo, não é isso? Ele queria ponta de flecha de metal, ele queria facão, ele queria cavalo, ele queria cachorro, ele queria, não é isso que ele queria? Toda vez que o índio via um cavalo, sei que você não vai gostar disso, mas ele chegava com 5, 10 mulheres para trocar pelo cavalo, não é isso? Que era a coisa mais valiosa que tinha para ele. Ele dizia, não, eu quero esse bicho aí, tome 3 mulheres, 4 mulheres, não é isso? Ele queria instrumentos, ferramentas. Na nossa sociedade, a gente começou com ferramenta de obsidiana. Aí depois a gente foi pro cobre. Por quê? Porque o cobre é o metal mais fácil de se achar em aluvião e é o metal mais fácil de se manusear aquecendo pouco, não é isso? A idade do cobre, não é isso? Aí Tem a depois foi pra... questão do grafeno, né, que é muito debatido, o grafeno que aqui concentra aqui no Brasil. Não entendi. O grafeno. O que tem? Não, que o grafeno também é um material muito raro, né? E aqui se encontra no Brasil, o pessoal debate muito quanto a isso. O grafeno é feito. Ele é feito de grafite. Não é raro, é difícil de fazer, mas tem gente que faz com a fita. Você pega grafite e vai fazendo camadas com a fita e arranjando ele em negócio e faz o grafeno, não é isso? Mas por que o Bolsonaro toca tanto nessa tecla do grafeno? Mas o quê? Por que o Bolsonaro toca tanto nessa tecla do grafeno? Do nióbio, grafeno. É isso. O grafeno, você pode fazer de grafite, uma das coisas mais abundantes na natureza, né? O problema é os processos industriais para produzir um grafeno de qualidade, né? Mas voltando, as reservas de valor, elas são cada vez mais imateriais. E o Bitcoin é um ápice disso, porque o Bitcoin não existe fisicamente. O ouro tem alguma existência física, mas a maior parte da riqueza dele não vem das suas propriedades físicas, e sim de sua relação estoque-fluxo. Nióbio. É isso. Os imóveis, com o desenvolvimento do Bitcoin e com o aumento do Estado, ele tende a se demonetizar. Com o aumento da taxa de juros, os imóveis vão perder valor. Com a erosão tributária, os imóveis são uma das pouquíssimas coisas que não tem como deixar de ser tributados. Os grandes impérios do passado, todos eram baseados em tributos sobre imóveis. A tendência é que tenham cada vez mais cidades fantasmas, inclusive com a internet universal, as cidades tendem a diminuir de população. E além disso, ainda tem a questão demográfica, de estruturação de famílias, da redução da fecundidade. Os imóveis, nos próximos anos, aí a tendência é se foder. A maioria dos países do mundo, o ápice do valor dos imóveis foi o ápice demográfico. Na Espanha, nunca voltou ao valor de 2008. No Japão, nunca voltou ao valor de 1988. O ápice demográfico, normalmente, é o ápice do valor dos imóveis.
Sim. Vai ter mais gente ou Então, menos gente no Brasil daqui a 30 anos? vai ter mais. Vai? Vai. Você acha que a fecundidade no Brasil é quanto atualmente? Se você pegar pela escala E quantos ocidental, é filhos por vagina 2,1. a gente É produz? 2,1. Você acha que é 2,1? Sim, ocidental. O Brasil não é, já caiu de 2 há mais de 20 anos. Ano passado, aqui na Bahia, nasceu menos gente desde que se faz registro há mais de 40 anos. O Brasil já está abaixo de 1,69. O Brasil tem uns 20 anos que produz menos do que a quantidade mínima. Tem mais gente da minha idade do que da sua. Tem mais gente com 40 anos hoje no Brasil do que com 20. Mesmo com quem já morreu. Então, para se considerar do nível Inclusive, maior, então é a partir do 2, né? A partir do 2, é porque 2,18. sim, É 2,18. Porque tem pessoas que são inférteis, tem pessoas que morrem no Guriança, não é isso ou não? sim, É existem. 2,2. Para manutenção, para porra ficar meia bomba, é 2,2, 2,18. Nenhum Ah, país voltou abaixo de 2,14. Quando você então cai disso aí, a você. sociedade colapsa. E Então, voltando, a criminalidade vem caindo, André. A criminalidade vem caindo porque o número de pessoas na faixa da entrada do crime vem diminuindo 10 a 15% ao ano. A criminalidade vem caindo desde Temer, exatamente porque o número de pessoas jovens, que é o pessoal do crime, vem caindo. Aqui em Salvador, hoje, não tem metade das escolas que existia na minha época. O número de faculdades já começou a diminuir. O Brasil já começou a envelhecer, a idade média do Brasil já está começando a aumentar pra caralho, desde o ano que eu comecei a nascer. A minha geração é mais numerosa. Você não vai aposentar. Se você puder, cair fora desse país. Se você puder, em vez de gastar R$ 1.000 por mês com a faculdade, vai fazer um Summer Experience, já que você é universitário, ganhar em dólar, ganhar em euro, vai à Irlanda, você ganhar dinheiro lá fora, velho, fazendo qualquer porra sendo braçal, que você vai ganhar muito mais. Aqui você não vai eu, aposentar. Ó, o que você pensa do mestre do capitalismo do Nando Moura? Do mestre do capitalismo do ele Nando manda Moura? fazer isso e trabalhar no exterior, ganhar dinheiro em moeda forte? Ele faz cursos da saída do Brasil para o aeroporto. Ele tem Pois é. alguns cursos relacionados a Não, isso. tem pessoas que vale a pena morar no Brasil. Se fosse concursado juiz, ia dizer, porra, bom pra caralho, eu sou concursado. Eu tenho uma renda fixa aqui, esse é o único motivo de eu viver no Brasil. Eu tenho porte de arma, tenho vários privilégios que eu não teria fora. Para mim, é um custo absurdo. Eu pretendo ter outras residências. Mas hoje, meu network, tem várias pessoas que eu dependo, tem médico, tem um monte de pessoas que eu perderia contato saindo do Brasil. Você está começando a construir seu network agora, não é isso ou não? Você faz parte de uma geração que você fala com todo mundo pela internet o tempo todo, não é isso? Sim, com certeza. É. Você morando na Irlanda, no Japão, em Singapura, seja lá o caralho que for, você mantém contato com todo mundo, não é isso ou não? O próprio Rafael Lima, ele se respalda de uma ideia de que você tem que se transportar para países como Estônia, Liechtenstein, fazer um rodízio, né, entre esses países para poder abrir mão do pagamento de impostos, né? Teoria Você das bandeiras. confia, Mas no seu caso, não é o pagamento de impostos. Você não chegou na fase da vida de começar a pagar imposto. Seu sim, caso seria consolidar uma renda maior, a sim, valorizar sua mão de obra, não é isso? E com aumentar certeza. a sua qualidade de vida e reduzir o risco de um vagabundo chegar e te dar um tiro na cara que você tem pra caralho onde você mora, não é isso ou não? Tem. Não acontece? O cara vai atropelar e não dá em porra nenhuma, ou não? Aqui em Belo Horizonte é mais tranquilo, né? Aqui é uma das capitais mais seguras que tem em Belo Estrada aí não Horizonte. tem muita morte, não. Não é de acidente, nada disso, né? Né, tem mais Fortaleza, eu acho que é o mais perigoso, né, das capitais assim. Fortaleza, Rio Rapaz, de Janeiro. das 20 cidades mais perigosas do mundo, de maior índice de assassinato no mundo, 11 estão na Bahia. Viu? Rapaz, o negócio aqui Aí. é medonho. No Nordeste inteiro é medonho, viu, velho? É Então difícil. tá Eu na acho que, hora de implementar uma segurança privada aí, né? Uma agência de segurança. ou se Aí. a tinha do PT lá tivesse cumprido a porra dele e liberado armas, mas já tinha resolvido. Para cada um já resolvia, como era antigamente, né? Então, mas o que que você achou da desistência da candidatura do Moro? Porque você provavelmente você tem uma forte oposição ao Bolsonaro por ele não ter cumprido aquilo que prometeu, né? O governo é totalmente progressista. O que você acha do Moro ter entrado nesse jogo, mas logo depois ter saído? É isso. Todo mundo sabia que. Todo mundo que fizesse uma pesquisa mínima sabia que o Moro era um militante de extrema esquerda e a mulher dele era bancada para fazer militância há mais de 10 anos, não é isso? A mulher dele, a advogada lá, ela vivia de dinheiro de ONG para fazer militância há mais de 10 anos. Bolsonaro ter indicado o Moro foi uma das provas absolutas da traição dele, né? Moro foi um dos maiores defensores das 10 medidas nazi-castristas e stalinistas, né? Um cara totalmente Fala do estatista. lockdown. Quê? Lockdown. E também, sem contar, eu estou falando de 10 medidas, foi anterior ao lockdown. O tranca tudo, isso aí tudo, Moro foi, pelo amor de Deus, né? Moro é um cara totalmente estatista, um cara stalinista, né? Então E você acha que foi Bolsonaro, cagada tanto do pelo amor de Deus, Bolsonaro né?
Foi cagada tanto do Bolsonaro e cagada do Moro, né? Foi tudo. Foi o complô todo, né? Foi o conjunto da obra inteira, né? Que foi a cagada. Tanto o Moro, tanto o Bolsonaro, tanto o Paulo Guedes, que o governo tá nesse sentido. É isso. Na Espanha se diz muito, se você tiver 100 leões lutando, liderados por uma cadela, você vai ter 100 leões se comportando como cadelas, né? Você já ouviu isso, não? Sim, E se você tiver um leão liderando 100 cachorros, você vai ter 100 cachorros se comportando como leão, não é isso? É o comandante e o responsável pela tropa. Ele é o comandante supremo das Forças Armadas. Ele é o presidente da Ele que escolheu essas pessoas. A culpa é dele, não é isso? Ele escolheu se cercar da escória, não é isso? Dos vagabundos. Quem nomeou os comunistas, os militantes, os criminosos foi o Bolsonaro. Ele podia ter escolhido outra coisa. Ele foi o cara mais popular do Brasil desde o imperador. Ele teve um poder que ninguém nunca teve. Ele tinha uma missão divina e ele resolveu ficar de quatro e entregar o corpo e a alma dele ao demônio. tanto no começo, né, em 2019, a primeira medida que tomou foi a reforma da Previdência, né? Mas só que a reforma da Previdência não foi aquela que foi esperada, né? Pois é, Não teve, por filmista. exemplo, não teve, Exatamente o por contrário do que estava exemplo, no programa. Isso. não tem, por exemplo, o regime de capitalização, ainda continua com o regime de repartição, né? Que ainda Não continua. adianta a capitalização porque a gente está em regime de juro negativo. Onde for o dinheiro vai ser destruído. Não adianta. Não adianta regime de capitalização. Ela tinha que Então, ser por que você liquidada. acha que no Chile deu certo o regime de capitalização? Os créditos previdenciários têm que ser liquidados agora. Você tem que entregar patrimônio público contra crédito previdenciário. Se você contribuiu quantos anos, você tem um crédito de X. Você quer essa terra aqui, você quer ação do Banco do Brasil, você quer ação da Petrobras, tem que entregar o patrimônio para o cara se virar. Sim? O negócio da Previdência deu certo lá enquanto existia juro positivo. Depois de 2008, não existe mais juro positivo. Aonde você botar dinheiro, você perde. O próprio Bolsonaro, né, uma das medidas assim que ele provavelmente ele é progressista, né, demonstra ser progressista, né, tem esses traços, né, de progressismo, que em 2002 ele cedeu uma entrevista, não sei se era para Playboy, algo do tipo, que ele era a favor do aborto, né, mas não sei se você recorda. Eu não era nascido, mas eu dei uma pesquisada boa, né, ele era a favor do aborto do Renan Santos. Você casaria com a mãe solteira? Sim, Então você não é mãe cristão. solteira? É, Mãe uma mulher que solteira? teve um filho de outro macho e está vivo. Uma mulher que já tem um filho de outro homem. Mas, por exemplo, se o marido dela morresse, Vivo. Homem vivo. não. Se você casaria, você não é cristão. Jesus é muito claro. Na Mulher do Poço, de João 4, ele diz: você não é esposa do homem que você é casada há anos, porque você deu outros quatro, não é isso? Ele não disse isso em João 4 para a Mulher do Poço? Jesus diz expressamente, está em Marcos, está em Mateus, está em vários evangelhos, que a repudiada sem culpa não tem segunda chance. Isso está escrito lá da boca de Jesus. Se você se unir a uma repudiada, você é adúltero e você está fazendo ela ser adúltera, não é isso? Ele diz isso desse jeito. Bolsonaro não se uniu a uma mulher que tem filho de outro homem, um homem vivo, igual o filho da rainha. A rainha expulsou da família real o Andrew, que é homem, que foi fazer sexo com mulheres que não são esposas de ninguém na Ilha do Sexo. Agora o vagabundo, que foi adúltero com a mulher, como é o nome dele? O Charles, não é isso? Ela mantém dentro da casa, não é isso? É sucessor da porra da coroa, o cara é um merda, e vive com a mulher casada com outro homem que é vivo, não é isso? Como é o nome da Camila, né? Camila? Cara, não vou saber, eu não tenho um Você dicionário, vê né, na alguma minha nobreza cabeça. nisso? Você vê alguma nobreza nessa família real? Você vê Não. alguma nobreza? A rainha, sim, a rainha lutou na guerra. Ela podia ter ido embora, porra nenhuma. Ela foi lutar lá, ser mecânica, porra toda, não é isso? A rainha Elizabeth tem nobreza. Ela tem uma nobreza da porra. Ela não pinta o cabelo. Os atos dela são integralmente de uma pessoa de alta nobreza, não é isso? A rainha Elizabeth é uma Exatamente. vagabunda? Ela tem postura de vagabunda ou de uma pessoa nobre? O quê? Ou não? Você sabe quem é Elizabeth ou não? Rainha Elizabeth que tá viva agora, né? Essa daqui que tá viva. Quem só vê lá de 90 anos. É uma Sim, vagabunda ou sim. ela tem postura de mulher? O Nobre, quê? nobre, nobre. Nobre, agora a família só tem vagabundo, só tem escória. Aonde que você vai reconhecer Sim, a sim. nobreza de uma pessoa? Mesma coisa da família real brasileira. Onde é que você vê alguma nobreza? A nobreza do cara, ele reconhecer a república, ser deputado, mamar do dinheiro da república. A obrigação do cara era militar contra a república. Era fazer um estado paralelo, fazer uma legião estrangeira e lutar contra essa desgraça. O cara chega lá e vira um lacaio da porra. Hein? Então, você como cristão, o que é uma pergunta bem capital? Você como cristão, o que pensa a respeito do aborto e como combatê-lo no libertarianismo? Nem todo crime tem que ser combatido. Nem todo pecado tem que ser crime, nem todo crime tem que ser combatido. Quem tem a legitimidade de buscar a reparação é a vítima. Quem é a maior vítima de você matar seu filho?
É o filho. Você. Não, quem é a Você tá vítima fudido. dessa agressão é Você o vai pro filho. inferno. Ele só morreu, você vai pro inferno. O que é que se fode mais? Ah, então se eu te matar, eu sou a vítima. Você é o maior prejudicado. A minha espólio tem condição de ir atrás de você. Agora, Mas eu... se você matar seu filho, você tá destruindo a si próprio, porra. Então você acha que não tem que ter punição? Punição na Terra, durante a vida. Você quer matar uma mulher porque ela matou o próprio filho dela? Eu não falei isso, eu disse punição, qualquer tipo de punição. Você tá Você lembra distorcendo aqui, ó, falácia de espantalho. qual é? O que é que você pretende punir? Como é que você vai viabilizar isso? O que é que você pretende? Tá, Chibatada? eu Humilhação? perguntei para você em relação à punição. Eu aqui, eu teria uma proposta de futuramente, durante o avanço da tecnologia, existir úteros artificiais para cada mulher em caso Não, a dela questão é a querer mulher fez abortar. a porra do aborto. Você vai fazer o que com ela? Você vai matar ela? Se O ela fez, ela tem estuprador que ser foi lá presa. e engravidou ela. Ela não quer dar um filho ao estuprador. Ela não Mas quer ter aí um estuprador presente na vida dela o resto da vida. você já tá Quê? encaixando em um caso único, né? Você já tá Qual é a encurtando em punição que muitos você acha que a casos. pessoa dessa tem que receber? Diga aí. Eu tô falando em casos onde a mulher, ela, em um sexo totalmente consensual, ela tem que ser Você não punida, tem como sim. saber. Você nunca tem como saber. Como é que você vai provar a natureza do Mas se sexo? eu te envenenar também não tem como saber. A mulher vai dizer foi estupro. Como é que você vai dizer que não é? Mas se eu te envenenar também você não tem como saber se eu te matar envenenado, ué. É um Se crime você. também que não tem como saber. Como não? Não, Como se eu claro que dá. colocar, se eu colocar algo Envenenamento, no tem gente que seu... descobre envenenamento 20 anos depois no osso, porra. Depende do que você envenenar o cara. Rapaz, eu trabalho exatamente com isso. Rapaz, é muito difícil a pessoa ser envenenada e não ser descoberto, bicho. O cara tem que ser muito profissional, viu? Tem que ter um laboratório de se fuder, viu? Não tem essa de crime perfeito, não. Envenenamento, porra, é muito difícil, viu? Você pode não identificar que você envenenou. Agora que o cara morreu envenenado, porra, é um exame, qualquer médico legal identifica isso, velho. Então a sua justificativa para a sua posição é porque não tem como saber se uma mulher abortou. Não, eu quero saber o que você propõe. Eu acredito que pessoas não são legítimas, não existe legitimidade de uma pessoa punir a outra por uma coisa que ela está fazendo com a família dela. Inclusive, na Bíblia, Ah, então o se eu pai matar podia meu vender. próprio filho, Ó, eu André, não tem problema se eu matar o meu próprio filho. no direito natural, no direito bíblico, o pai podia vender o filho como escravo? Sim ou não? Acredito que sim, podia. Quem tem o pater famílias, quem sustentou, quem fez, é ele, porra. O Mas maior então, mas na prejudicado. Bíblia fala que você pode matar o próprio filho? Não, e se você matar o próprio filho, você está morrendo. Você matou a sua própria semente, você se matou. Você Então, matou se eu tiver a uma sua filha aqui raça. agora e eu Você acabou matar com a ela, própria então eu raça. não posso ser preso? Eu É? não posso ser preso? Se eu tiver uma filha pequena aqui agora e eu matar ela, eu não posso ser preso? Na Bíblia tem alguma previsão de prisão como punição Não, não criminal de tão, alguém? vamos tirar a Bíblia do assunto. Vamos falar de A Bíblia você. não é a verdade O que você suprema para acha? você mais. É, mas eu tô falando da sua Tem prisão? visão. Tem pena de Da prisão sua lá na visão. Bíblia? As penas de prisão, para mim, são irrelevantes e ilegítimas. Pena de prisão é um luxo que só existe em sociedade rica. Antigamente, ninguém ia ficar dando comida para um cara não trabalhar, não é isso? Na Idade Média, o cara vai botar o cara preso Então por você medo não de deveria trabalhar. ser a favor do porte de armas, ué, porque na Bíblia fala que não matarás. Então você não deveria ser a favor do porte de armas. Então Jesus você disse, mesmo está se contradizendo. se você não tem espada e tem um alforje, venda sua roupa e compre uma espada. É o que o mestre diz. Jesus diz, venda sua roupa e compre uma arma. Não é isso que Jesus disse no jardim de Getsemane? Se você tem uma roupa e não tem uma arma, venda sua roupa e compre uma arma. É mais importante estar armado do que vestido. Não é isso que Jesus diz ou não? Sim. Então, não matarás. Eu não sou a favor de não matarás. A tradução correta é não assassinarás. Porque, inclusive, você matar em legítima defesa era expressamente Então antes você da acha que justiça. aborto não matar, então aborto não é assassinato para você. É assassinato. Aborto é assassinato. Então você está indo contra a previsão da Bíblia, Não, as eu premissas não estou da dizendo que isso é Bíblia. bonito, que isso é certo. Eu só estou dizendo que eu não tenho autoridade espiritual e moral de punir a sua mulher porque você e ela decidiram matar seu filho. Eu não tenho autoridade de entrar na sua casa e lhe punir. Eu puniria. Se você der uma surra no seu filho, tem pessoas que acham isso absurdo, tem que tomar o filho de você. Não tem gente que acha isso absurdo ou não? Eu acho absurdo. Isso. Você acha que você pode entrar na casa do seu vizinho e tomar o filho dele? Eu acho que não. Que o filho dele, se ele fez, se ele sustenta, Mas o eu problema acho é que dele. mas se você espancar o filho dele, eu acho que ele deveria ser punido, sim. Não, o cara espancar o Espancar... próprio filho, Sim, ele deveria ser pois é. punido. Ele vai ter um filho que vai amar ele, e quando ele for velho, quem é que vai espancar ele? O guri. Ele tá cavando a porra dele, não é isso ou não? Então você deixaria seus
Porra, o áudio ficou uma merda, eu não ouvi nada, velho. Vê Como? se um Não ouvi nada, pai velho. bateu Fudeu, velho. uma criança espancando. Não ouvi nada, velho. Voltou. Agora tá escutando? Tá escutando? Voltou? Voltou, ficou beleza, velho. Diga. Onde que a gente parou? Eu tava falando exatamente isso. Você deixaria, se você vê um pai batendo uma criança na rua, espancando ela até a morte, você deixaria? Então, Eu não entraria na casa dele. Na rua é diferente. Na rua é diferente. Agora dentro da casa dele eu não não, entraria, eu não. entraria sim na casa dele, velho. Se ele Sim, te claro que matasse, eu seria devo. legítimo. Se ele te matasse, seria Não, legítimo que você invadisse. Primeiro que não. você tá presumindo que ele tá espancando o guri, não é isso? Pode ser uma luta até a morte dos dois, não é isso? É complicado. O problema, o aborto é assassinato. O aborto é assassinato. Mas existem várias situações de assassinato que é muito difícil você criar uma estrutura probatória e de penalizar. Porque a questão é que as outras pessoas não têm legitimidade de interferir. Você lembra dos trabalhadores das vinhas? Da parábola dos trabalhadores das vinhas? Que o cara combina 1 hora da tarde de receber um denário, 2 horas da tarde de receber um denário, 3 horas da tarde. Você conhece essa parábola ou não? Não conheço. Os trabalhadores das vinhas, porra. O cara chega e contrata por um denário. Aí ele precisa rapidamente, aí ele precisa colher a porra da uva. Ele vai, o denário. Aí o cara, que na hora de pagar, ele prometeu um denário a todo mundo. Teve gente que chegou lá 5 horas da manhã, teve gente que chegou lá 5 horas da tarde. Aí o cara que chegou às 5 da manhã disse: Porra, velho, você vai me pagar um denário? Eu trabalhei 10 vezes mais do que esse cara aqui, não é isso ou não? Você acha isso justo? O cara trabalhou 10 vezes mais e receber igual? Mas vou fazer uma analogia então. Então, se eu tiver colocar uma Você acha isso pessoa justo? dentro, se eu colocar um vizinho dentro da minha casa e tacar fogo dentro dela, então é legítimo. Você acha isso justo? O cara recebeu um denário, trabalhou 1 hora, e o cara recebeu um denário, trabalhou 10 horas. Aí o cara diz assim: olha, o dinheiro é meu, certo? Eu honrei todos os contratos que eu fiz. Você aceitou um denário. Ele aceitou um denário. É combinado, não sai caro, não é isso que se diz hoje em dia, não é isso? O dinheiro é meu. Se você tá vendo alguma coisa de ruim, o ruim são seus olhos, não é isso? Sim. Não é legítimo você interferir dentro de relações privadas de outras pessoas. Isso é uma coisa feia, é terrível. O aborto é uma coisa horrorosa. A questão é quem é legítimo de apedrejar a pessoa. Não é isso? Quando pronto, apedrejamento de. Se você lembra, não é isso? Você lembra do apedrejamento da vagabunda lá da prostituta? Como é o nome dela? Maria Sim, Madalena, lembro. não é isso? Ela era pecadora Lembro. mesmo ou não era? Era a prostituta do rei Davi? Ela era. A Maria Madalena era puta ou não era? Ela não era culpada? Jesus nunca disse ela é inocente. Jesus disse ela é inocente? O que ele disse? Não, que perdoaria os pecados. Não. Quem nunca pecou, não é isso? E atire a primeira pedra. Teve isso ou não teve? Você é Teve. legítimo? Você nunca pecou? Quem é você para matar a mulher que matou o próprio filho? Ela já não tá fodida sentindo que matou o próprio filho, não é isso ou não? Ah, não sei não, porque tem protestos lá na Argentina, não sei se você tava sabendo, que a mulher tava tava vestida, tava fantasiada de fetos abortados, mano. Então, tem as mulheres que não Não. têm empatia. Tem mulheres que não têm empatia, infelizmente. Pois é. Ela vai para onde se ela não desenvolver empatia e se arrepender? Vai pro inferno. Pois é. Ela vai ser punida ou não vai? Então, mas você então acha que outros crimes, então você também não acha que não é passível de punição? Que crimes? Que Então outros é crimes? tudo assassinato, estupro, assassinato. Um estuprador, então, para você não deveria ser punido. Por que não? Não é crime quando não tem uma vítima? Tem. Não tem previsão legal? Não tem previsão na Bíblia, inclusive, de recomposição? Se o cara não puder fazer a recomposição, ele passa a ser escravo da pessoa, não é assim no Êxodo 22? Então você não acha que deveria ter pena de morte para estuprador? Eu sou contra a pena de morte a princípio. Nenhum governo tem que ter o direito de matar ninguém. Mas quando você mata o estupro, é como se você estivesse matando uma pessoa. Então é totalmente proporcional você matar um estuprador. Você queria dar ao governo o poder de matar pessoas, é isso? A gente Não, já eu, sabe. eu queria eu mesmo matar um estuprador. A Bíblia dá direito à vítima matar. Isso tem no Êxodo 22. Uma coisa é a vítima matar e a outra é o Estado matar. Pena de morte é o governo, que é o administrador da justiça, ter poder de matar a gente, não é isso ou não? Mas isso é perigoso, porque tem a lei da proporcionalidade. Agora, contra o estupro, eu sou a favor. Agora, se um cara roubar seu celular, eu sou contra alguém matar o cara que roubou seu celular. Porque não é proporcional. Aí ele tem que restituir através de trabalhos forçados.
Depende da situação. Você entende o que é propriedade, não é isso? Sim. O que é propriedade? Propriedade é no conceito libertário ou no conceito comunista? Não. Todos os conceitos. O que é propriedade? É o É uma exercício posse pleno de todos os exclusiva de direitos reais, né? é uma posse exclusiva de um bem que é escasso. A posse é um dos atributos da propriedade. A posse é um Sim. dos atributos da propriedade. Tem posse direta e indireta. Tem Propriedade significa autopropriedade também. isso. Você pode deixar de ter a posse e continuar proprietário. Eu posso ter um apartamento que é minha propriedade, que eu alugo a você. Você vai ter a posse da porra, eu sou proprietário, não é isso ou não? Você tem a Sim. posse direta, eu tenho indireta, não é isso ou não? Eu não Via posso controle alugar a porra. normalmente. Quando eu alugo, eu continuo dono, não é isso ou não? Sim. É isso. A posse não é a propriedade. A propriedade é uma coisa diferente da posse. Tanto é que nesse exemplo do aluguel, você concorda que a posse direta está na sua mão, mas continua sendo meu, não é isso? Você Sim, passa a ser através um do agente. contrato. O quê? Como? Através do contrato. Através do contrato. Pronto, perfeito. A propriedade é o exercício pleno de todos os direitos reais, inclusive o direito de sequela. Você sabe o que é direito de sequela? Corpo de delito? O direito de sequela é o reivindicato, é o direito de utilizar a força necessária para defender o que é seu. Se você não tiver o direito de matar para defender sua propriedade, o nome disso não é propriedade. Função social da propriedade já significa que você não tem propriedade nenhuma. Mas depende, porque tem, não sei se foi o Rodberg ou foi o Hope que utilizou de exemplo, uma criança querendo pegar uma bola na sua propriedade. Ou então você é a favor dela, de fuzilar ela, se ela entrar na sua propriedade para pegar a bola. Se for a única maneira de defender a sua propriedade, sim, mas normalmente essa não é a única maneira, não é isso? Você precisa Então, fuzilar a criança para evitar ela de roubar uma bola sua? Não precisa, não é isso? Agora, se for a única maneira de você defender, sim. Se a criança vier com a faca, querendo um negócio dele, você pode, sim. Se ela vier com a faca na mão para lhe roubar, você pode atirar nela. Êxodo 22, leia o Êxodo 22. O Êxodo 22 é muito claro. O sangue derramado para evitar roubo, ele não é pecado de sangue. Não é pecado de sangue. Isso está lá, no Êxodo. qual que é a sua visão perante a pedofilia? Tinha que ser necessário esse derramamento de sangue. Não você render o cara, ele se render, você matar o cara, não é isso? Exatamente. Qual que é a sua visão perante a pedofilia? Depende do que você denomina pedofilia, né? Uma menor Maria incapaz. casou com 13 anos, não é isso? Seria pedofilia hoje, né? Uma menor incapaz. O que você chama de incapaz? Inclusive, Rothbard é contra o conceito de incapaz. Ele acha que todo mundo tem que ser tratado como capaz, não é isso? Até uma criança de 8 anos. Rothbard diz que a lei tem que ser aplicada igual para todo mundo, nesse manifesto libertário, não é isso? Então uma criança de 8 anos pode casar com um cara de 50. Se os pais concordarem e todo mundo concordar. Rothbard diz isso no manifesto libertário, não diz? Ele é contra o conceito jurídico de capacidade. Ele acha que todo mundo tem que ser tratado como capaz. Se você só vai ser considerado como incapaz se você for isolado pelos seus parentes de ter relação com terceiros. Não é isso que tem lá no Manifesto Libertário? Cara, vou ter que checar lá. De capacidade e incapacidade, isso tem que ser avaliado pela exposição social. Você produziu dano ao outro, meu irmão, não interessa se você é o jegue, tem que compensar, não é isso? Cara, então vou ter que checar. Então, nesse caso do PC Siqueira, você acha que não deveria ser preso? Não sei quem é PC Siqueira. PC Siqueira é aquele cara lá, aquele youtuber que é coligado com o Cauê Moura, Rafinha Bastos, que deu problema todo lá em 2020, porque ele via fotos de bebês pelados. Não, supostamente falando, para não ser processado. Você vê foto de bebê pelado prejudica alguém? Quem é a vítima disso? Mas moralmente você deveria ser punido. É isso, ele já. Se o cara criar uma realidade virtual, que ele faz sexo com crianças virtuais que não existem, você acha que esse cara tem que ser preso? Sim. Por quê? Ele violou o direito de quem? Ele tá prejudicando a quem? Violou o direito de quem? Mas nesse caso, eu abro mão do libertarianismo para prender esse cara. Para mim, o libertarianismo não é absoluto. Se eu só subisse pra criança, beleza? E você que falou de sexo agora, eu tô continuando a conversa que você fez, não é isso? Pedofilia Sim. é sexo, não é isso ou não? Ou não? Você não tá falando de amor, você tá falando de sexo, não é isso? De pênis na vagina e no ânus. Mas você tá falando ou não? Não é isso? Sim. A gente tá falando de pedofilia teórica, não é isso? Na cabeça do cara, ele tá falando de coisa física, não é isso ou não? Eu tô falando dos dois ao mesmo tempo. Isso. Beleza. Se seu pau só subisse pra criança, beleza? Você fazia o quê? Você se matar? Se você se satisfizesse numa porra de uma realidade virtual, você come um bebê que não existe. Você não é melhor do que você ficar cheio de existe uma coisa chamada ostracismo. Você ia fazer o quê? Se seu pau só subisse pra criança, você ia fazer o quê? Ostracismo. Você ia fazer o quê? Você ia se isolar, é isso? Você, André. Buscar um tratamento. Buscar um tratamento. Criança, você fazia o quê? Se eu fosse esse tipo de cara, eu ia buscar um tratamento na hora. Se castrar, você ia cortar seu ovo fora.
e Sim, virar um eunuco. Você ia cortar sim. seu ovo. E O quê? você? E você ia fazer o quê? Eu ia procurar hipnose. Eu acredito em reprogramação mental. Esse Então, você eu cortou acabei de ovo concordar também, meu velho. contigo, O mano. quê? Eu acabei de Como? concordar contigo. Eu acabei de concordar contigo. Eu ia Você ia fazer a cortar mesma o ovo coisa. fora. Você ia cortar seu ovo fora, virar um eunuco. Não, eu ia buscar um tratamento. Isso, tratamento de você deixar de ter impulso sexual, castração, não é isso? Não, existem várias formas de você ter um tratamento, não é somente Essa é castração. garantida, não é isso ou não? Essa é Essa é uma garantida. garantida. O quê? Sim, essa é uma Você cortou garantida. o Sim, ovo, meu irmão? Hein? O quê? sim, Então você cortava o jamais. ovo, então, se você tivesse impulso por criança. Sim. E você? Rapaz, eu ia tentar me tratar, velho. Eu ia tentar me tratar, em vez de cortar o Eu ovo e ia. me largar, Não, cortaram eu o ovo. ia também O me quê? tratar. Eu também iria me tratar. Isso, mas se não tivesse tratamento nenhum, se não tivesse tratamento nenhum, a realidade virtual lá resolvia minha porra. Eu podia realizar em realidade virtual e ficar sendo feliz e tal, e não ter que prejudicar ninguém. Aquilo ali é só um Ah, você personagem disse, por fictício. exemplo, crianças com gráfico de Xbox One. Você fala Como? isso. Não Crianças entendi. com gráfico de Xbox One. Eu não sei o que é isso, velho. Você tá Você não sabe falando? o que é Xbox One? É um videogame? Eu É não sei como é esse videogame atuais, com gráficos, aqueles gráficos assim, reais, muito realistas. Você realista. fala nesse sentido? Vai ter realidade virtual dentro de 10, 15 anos, que você vai conectar em sua cervical. Você vai ter relação sexual com a mulher de seus sonhos 3 ao mesmo tempo. Você vai poder fazer tudo isso na realidade virtual. Cara, eu tô achando nosso papo muito absurdo, velho. Rapaz, você vai poder fazer sexo, você sendo super-homem, Meu comendo um Deus, dinossauro. mano. Você, inclusive, eu falei isso lá no negócio do negócio. Você vai poder, lá do Fausto Botelho, você vai poder ser super-homem comendo um dinossauro. E você vai sentir mais do que se fosse uma vagina real, velho. Não precisa mais de nada disso, não, velho. Cara, eu acho que você passa muito do ponto em relação ao sexo, você não acha, não? Você que veio falando de pedofilia aí, de sexo com Não, criança, mas quando eu falo de pedofilia, não precisa você falar pênis com a vagina, aqui, ó. isso, na realidade virtual, você vai sentir mais do que a realidade verdadeira das coisas. Não, não como é que chama? A questão da pedofilia, ela é análoga à questão do aborto. Quem é legitimado a punir? Quem é que vai dizer que uma menina de 12, de 13, ou de 14, ou de 15 anos que é incapaz? A doutrina libertária é dizer que ninguém é capaz de dizer que outra pessoa é capaz ou incapaz. Manifesto libertário de Rothbard. Todas as pessoas têm que ser tratadas como se elas fossem plenamente incapazes, exceto uma criança pequena que os pais vão conter o contato social e a relação jurídica dela Tá, acontecer. então agora fazer uma pergunta, não é uma Ó, pergunta retórica. André, se tiver uma filha mongol, geralmente mongol fêmea gosta de fuder. Elas são fudiãs, não é isso? E mongol fêmea reproduz, o mongol macho é que não reproduz, não é isso? O síndrome de Down. Você vai deixar sua filha solta para dar para quem quiser na rua e depois ficar reclamando que o cara estuprou ela? Você entendeu o que eu tô dizendo? Se você tiver uma filha de síndrome de Down em grau alto, que a mão dela é lisa, que não tem nenhuma linha na mão, tem umas que não tem nem linha na mão, não é isso ou não? Você entendeu o que eu tô dizendo? Tem vários graus de Eu, Down, não tem? sim, Tem ou não? Você entendeu o que sim, eu tô falando? eu Você tem uma filha estou. com síndrome de Down, certo? Você vai deixar ela, todo qualquer um comer ela com livre acesso no meio da rua, você vai deixar ela solta na rua, o porteiro e tudo mais, você vai deixar ela no play do prédio sozinha? O porteiro come ela com 20 anos. Você vai dizer que o cara estuprou ela? Você entendeu o que eu tô dizendo, André? Não. Sim, tô entendendo. Na sua cabeça foi estupro. Mas na cabeça dele é uma mulher de 20 anos com peito, com bunda, com tudo que quis dar a porra dela, não é isso ou não? Então, se um cara que transar com MC Melody, então. Eu não sei quem é MC Melody, velho. Eu não sei essas Você não pessoas que você sabe fala quem aí. é MC Melody, velho. MC Melody, você tá por fora da realidade, hein, É mano. síndrome de Down, ela? Não, é uma menina de 15 anos que tem um corpo todo hipersexualizado. Pois é, você acha que ela não transa? Você acha que ela não dá a ninguém? Mas ela deveria transar com um cara de maior de idade? Ela tem 15 Ela anos. deveria fazer, é problema dela. Ó, o principal artigo em todas as ciências sociais, eu lhe recomendo a leitura de 9 páginas. É o problema do uso do conhecimento humano, de um cara chamado Hayek. Esse é o artigo que prova por que o socialismo e o comunismo não dão certo. Porque ninguém é capaz de dizer o que é melhor para o outro. Você sabe que o melhor para você é cortar o ovo e não entrar na boneca de sexo. Mas para outra pessoa pode ser melhor a boneca de sexo do que cortar o ovo, não é isso? Você entendeu o que eu tô dizendo, André? Sim. Você gosta de comer ovo? Tem pessoas que preferem morrer do que comer ovo, não é isso? Agora, uma pergunta primordial, Você então. concorda Você comigo? segue à risca o Concorda com essa premissa? libertarianismo? O Você quê? segue à risca o libertarianismo? Você concorda com essa premissa de que o certo e o errado, o certo e o errado pode ser absoluto, mas o bom e o mal
o que é melhor para você, o valor das coisas para você é pessoal. Não entendeu o que eu estou dizendo? Sim, eu tô entendendo. É isso. Nós não podemos julgar a decisão dos outros. Se uma mulher quiser morrer em combate, ela tem que ter esse direito. E temos heroínas aqui na Bahia que elas preferiram morrer do que se E submeter. É quando que eu honroso. neguei isso? O Eu não quê? neguei isso. Eu não neguei isso. Você sabe que não quer mulher nas Forças Armadas? As mulheres, se a mulher, tem Eu mulher que tem falei uma que eu não recomendaria. Se eu fosse, sei lá, um rei monarca, eu não colocaria mulheres em combate. Eu digo isso. Porque o valor social da mulher é muito maior. depende. Os escravos, inclusive, tem notícia de jornal que você pode pesquisar isso. Os escravos homens valiam metade da escrava mulher dos 10 aos 25, 30 anos. Depois dos 30 anos, invertia. O escravo homem valia o dobro da mulher. Uma escrava de 40 anos reproduz? Reproduz. Porra, Escravo de muito 40 difícil. anos. Muito difícil. Muito difícil. Normalmente, a escrava de 40, 40 e poucos anos, a maioria já está infértil. Já teve algum problema e tal, infecção. Depois dos 40 e poucos anos, já era. A fecundidade dela derrota. Sim, sim. Normalmente, o valor do Ah, homem Deixa, aumentava deixa eu e te o valor fazer da uma mulher pergunta, diminuía. então. Ô, Renato, posso fazer uma pergunta, então? Diga. Posso fazer? E mesmo que uma escrava de 40 reproduza, ela vai reproduzir muitos filhos, menos filhos do que de 15, não é isso? Diga. Renatão, segura a testosterona aí, Renatão. Segura aí. Você acha que o libertarianismo deveria ser tratado como absoluto e não a moral cristã? Mas é a mesma. O PNA é Você- moral cristã. então você acha que O ame ao próximo como a si pedofilia? mesmo e Deus sobre todas as coisas é o PNA. Se você Então você acha respeitar que o a PNA, Bíblia concorda com a pedofilia? A Bíblia concorda com a pedofilia? Jesus, inclusive, disse que você não pode. É melhor que você arranque sua mão do que tocar nos pequeninos. Agora, expressamente sobre conduta sexual com criança, eu não conheço nenhuma passagem. Ele disse que você não deve tocar nas crianças. Você não deve fazer mal à criança, que você vai ser destruído espiritualmente. Mas as condutas sexuais, que são expressamente previstas como morte espiritual, é incesto, zoofilia e sodomia, não é isso? Então pedofilia não está constando. Expressamente não. Jesus disse que você não pode fazer mal à criança. Agora, não fala de maneira expressa como é que chama, o que seria conduta sexual. Para o muçulmano é menstruar. Antes de menstruar é crime, não é isso? E menstruou já é adulta, não é isso? Sim. Vamos tentar ler algumas perguntas aqui antes da gente encerrar, então, porque a gente tá indo muito longo a nossa Você entrevista. não respondeu. No caso de sua filha com síndrome de Down avançado, mesmo ela depois dos Travou 18 aqui. anos, você não vai deixar ela sozinha com acesso amplo da galera, não é isso ou não? Sim. Você ia ter que botar uma babá ou botar ela presa dentro de casa, não é isso ou não? Você ia deixar ela solta na rua? Pera É, aí. André? Repete. Cortou aqui, cortou. Você tem uma filha com síndrome de Down, que é safada, que é fudiã, que gosta de fuder. Você vai deixar ela solta na rua, sozinha? Não, meu papel como pai é proteger ela. Independente de idade, não é isso ou não? Com 12, com 20 ou com 30, não é isso ou não? Mas não significa que eu posso transar com minha própria filha. Não, porra, mas você pode impedir que outras pessoas comam ela, não é isso ou não? Sim. Então, e a relação de pai com filho muda com idade? Muda com a capacidade. Se a pessoa continuar com a mesma doença, que é incapaz mentalmente, você continua sendo responsável, não é isso ou não? Sim. Vamos ver algumas perguntas aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Então você queria matar. Se um cara fizesse sexo com sua filha, síndrome de Down com 20 anos, você queria matar o cara, não é isso? Você ia dizer que foi estupro e matar o cara. Hein, André? Oi, pode falar. Sua filha de síndrome de Down com 20 anos, desce porque quis, ou com 15 anos, 16, desce pro cara. Você ia achar que isso é estupro e querer matar o cara, é isso? Não, porque síndrome de Down você não tira suas faculdades cognitivas completamente. Não, não é completamente, mas é parcialmente. Então, se ela com 15, 14 anos desce o cara porque quis, você não ia matar o cara porque ele é estuprador. Aqui no Brasil é 14 anos, né, que está previsto 14 na anos já lei. pode fazer sexo à vontade, isso. Mas com a permissão dos pais, né? Não, nada de permissão dos pais. 14 Não, anos não é mais crime. Para permissão dos até pais é pra casar. Isso, mas casamento. pra fazer sexo não precisa de permissão dos pais, não é isso? É 14 anos de idade pra transar aqui. Sua filha de 14 anos, se me dá, desce o cara, tava de boa então. Cara, eu acho que
Não sei, mano. Eu fico muito em cima da linha. Pois é. É isso, pô, é difícil. Você não tem como julgar o de terceiros. Se você não quisesse que sua filha menor desse ao cara, seria sua responsabilidade tirar ela fisicamente do contato ao público, não é isso? Que só vai ser aceito por sua esposa, por sua mãe, por sua comunidade, se ela realmente tiver uma limitação, não é isso? Sim. Existe um Ah, princípio, inclusive tinha na Constituição Imperial, que é o princípio da subsidiariedade. Você já ouviu falar nisso? Princípio constitucional da subsidiariedade. Nenhuma família deve fazer com o cara o que ele pode fazer em si mesmo. Uma criança sabe ir pro banheiro, você já não precisa levar ela no banheiro. A criança já sabe segurar no colher, você não vai segurar na colher para ela, senão ela não vai se desenvolver, não é isso? O governo, a prefeitura não deve fazer por uma pessoa o que a família pode fazer. O Estado não deve fazer o que a prefeitura pode fazer. O governo federal não deve fazer o que o Estado pode fazer. Porque o mais próximo vai fazer melhor. Você entende isso, André, ou não? entendo. É isso. É o princípio da subsidiariedade. Isso se aplica na família, no indivíduo, na comunidade, na sociedade, na cidade, no estado, no país. Isso é uma questão lógica, que hoje em dia está sendo ignorada, né? O cara quer que tudo seja de cima para baixo e o cara lá em Brasília, em um gabinete, saiba mais do que o cara que está vendo ali a situação, né? Sim, sim. Vamos, antes da gente encerrar a nossa live, a gente vai falar a respeito do. A gente vai fazer uma dinâmica aqui de jogo da inimizade, onde você consiste em 5 figuras diferentes e você vai poder justificar apenas uma nota de 0 a 5, tudo bem? Não entendi como funciona o jogo, como é. Você vai dizer Cinco, pessoa que nota ao cara, é isso? 5 pessoas diferentes, que são libertárias, né, do meio libertário, e você vai, de 0 a 5, você vai poder justificar apenas uma nota. Ah, eu vou dar nota pra galera, é isso? Isso. Para cinco De um, pessoas. E uma delas eu vou dizer por é, quê. E eu exatamente, de escolho ou 0 a você escolhe 5. que eu vou justificar? Aí no final você escolhe qual você Ah, justifica. eu que escolho o que eu quiser justificar? Pode ser. Exatamente. Mas é É, nota de quê? primeira, Moral? É de intelectual? É de quê? De seu tudo. critério. Seu critério. Primeira, pode ir? Mande, meta bronca. Duda Lobato. Em todos os aspectos da vida dela? Analisar de 0 a 5? De 0 a 5, qual nota você dá pra ela? Eu dou 4. Eu acho que com o tempo ela vai ficar cada vez melhor, não é isso? Não se der o máximo, não tem como melhorar, não é isso? Felipe Orreda. Bom, o cara tá fazendo um trabalho extraordinário. 4 também. O cara, com o tempo, ele vai. Rafael Lima. Rafael Lima. Ah, eu daria 1, velho. Hans Invest. Também tá fazendo um trabalho excelente. Eu daria 4. O Mago Libertário. Quem é o Mago Libertário? Eu não sei quem é, velho. Então substitui ele pelo Ancap Ball. Porra, não sei quem é também. Não sabe também? Então vamos colocar Miorim. Porra, Miori é um cara foda, ô, velho. Miori é um cara foda também. Eu daria 4, viu? Ele tem problemas. Ele tem umas. Ainda tem Tá, uma. pera Ainda aí. tem. Agora você tem que escolher uma que você pode justificar. Não, Miori é um cara que tem uma Você fundamentação. justifica do Miorim, então? Isso, justifico. Tá, beleza. Justifico. Todos que eu não dei, todos eu não daria 5, porque eu acho que eles ainda têm, porra, muito feijão para comer, para ganhar aí, vai ganhar mais dinheiro. Inclusive, as pessoas acham que a pessoa se torna melhor ou pior com dinheiro, isso não é verdade. Normalmente, quando você ganha dinheiro, você se torna mais daquilo que você já é. Você estava falando de pedófilo. Se o cara tiver dinheiro, ele vai ser mais pedófilo, não é isso? O cara que for bom com dinheiro, ele vai ser melhor. Ele vai ser mais ainda generoso e tal, não é isso? Se o cara for mal, ele vai ter mais poder para exercer o mal, não é isso? Se ele for bom, ele vai ter mais poder para ser o bom. Todos eles vão ser mais do que eles são, porque eles já estão começando a vida, né? Todo mundo muito jovem. O Miorinha deve ser o que tem mais idade de todos esses. Esse cara já está mais perto de atingir o ápice dele. Mas como é que chama? Ele é um cara gênio, um cara com intelectualidade alta, uma instrução alta, mas ele ainda tá, porra, muito ligado como é que chama? A muitas shitcoins aí. É um cara intelectual retado. Né? Ele, em todos os aspectos, ele já atingiu um nível intelectual mais, inclusive de alcance e tudo mais do que essa galera, mas eu ainda acho que, como é que chama? Ainda falta ele, né? Todo mundo, né? Ninguém, o último cara perfeito que andou sobre a Terra foi há 2.000 anos atrás, não é isso, André? Sim. Os Aqui tá outros, todos nós somos perguntando. pecadores Aqui, imundos, né? aqui o pessoal tá perguntando qual nota você dá pro host. Pra quem? Pro Host? host. É, Pra você? é. Em O relação a pessoal tá, quem? sei lá, mano. Sua vida eu não lhe Questão conheço. de, A gente bateu o questão de primeiro papo na desempenho vida aqui hoje. na entrevista, questão de O quê? desempenho. Até agora 10. Você disse que não comia mulher dinheiro, que não se prostituía, que não casava com mulher. Como é o nome? Você disse que cortava o próprio ovo, velho. Um cara atitude do caralho, não é isso, André, ou não? Hein?
Não, se eu tivesse atração por crianças, né, eu Pois é. cortaria meu. Não, não. Pô, o cara atitude, velho. Agora, esse negócio de querer matar a mulher porque abortou o próprio filho, velho. Porra, dar porrada, tomar filho de alguém porque o cara deu porrada na criança. Todos os nossos avós e bisavós eram violentos, velho. Essa era a linguagem que eles aprenderam. Ué, Tipo mas assim, escravidão já existia, não significa que hoje a escravidão deve ser permitida. por que não? Escravidão. Por que não? Você acha que não vai Escravi... ter escravidão no mundo? Eu tô Você acha que falando é que não mais. deve existir. Não deve? Então você não é cristão, velho. Teve que passagem que Jesus que não tem. Ele veio revogar a lei antiga que tinha escravidão ou ele veio confirmar e fazer ela ser cada vez mais perfeita? Se o cara lhe dá um prejuízo enorme que ele não tem como compensar, como é que ele vai compensar? Pô, mas você não é libertário, então você não Pô, deveria concordar com a escravidão. não, sou libertário. Inclusive, você pode vender seus órgãos, não é isso ou não? Sim, mas você é contra a Isso. escravidão. Sou contra escravidão violenta. Como o cara chega lá, dá porrada e diz agora você é meu escravo e nascer escravo, não. Agora, por dívida, ela é totalmente ilícita. A escravidão por dívida, você tem que pagar o que você destruiu, o que você roubou. Isso aí, Não, pelo tô amor de falando Deus. escravidão quando era feito da maneira dos escravos Isso. A portugueses. escravidão da Bíblia é a escravidão de ladrão. Ah, O tá, Êxodo ué, com 22, certeza, você ué, roubou, você estuprou, isso aí eu sou a favor. você matou meu filho que me sustentava. Você vai ter que trabalhar, meu irmão, agora, querendo ou não é isso ou não? Hein? Mano, Você eu matou tô. meu filho que me sustentava. Você matou o filho que sustentava uma viúva. Você vai ter Sim, que trabalhos compensar, forçados, ok? e é isso que eu acredito, isso vai Escravidão, ser você vai ser vendido. implementado no Você vai, libertarianismo? exatamente, você vai ser vendido como escravo para pagar, não é isso ou não? Sim, sim. Êxodo 22 é a palavra de Deus, não é isso? Tá. Ok, ó, muito obrigado, gente, que assistiu aí, aos haters. Continue aí no canal, vou dar mais entrevistas. Melhorarei aquilo que eu não tenho de conhecimento ainda. Eu reconheço que eu não sou um cara ainda muito respaldado de conhecimento libertário. Eu ainda tô aprendendo, viu? Não, mas Para quem tá me xingando, eu vou mandar tomar no olho do cu. E um mas abraço a todos aí. tem escravidão voluntária e escravidão involuntária, não é isso? O cara, inclusive, pode se vender como escravo, não é isso ou não? Beleza, gente. Se inscreva no canal aí. Até Valeu, mais. um abraço.